gravação foi iniciada. Então, vou começar aqui a compartilhar a tela, certo? Então, gente, esse projeto é o projeto Amamente. Ele é um projeto de extensão, né, que foi pensado por mim esse ano e que tem, né, na equipe inicial de elaboração, eu como docente e o que é a que vai estar diretamente em contato com vocês, tanto antes, durante, né, e após os encontros. Então, se aqui no momento do nosso encontro eu vou estar aqui falando, tiver qualquer probleminha, vocês podem falar no telefone de Manu, que é esse telefone aí, que tem o WhatsApp, ela vai estar sempre alerta para qualquer emergência, tá direcionando vocês. E aí sempre ela vai estar enviando as mensagens com os links dos próximos encontros, lembrando vocês desses encontros, tá? Se também vocês quiserem tirar qualquer dúvida no decorrer do período do projeto, vocês podem falar com ela, porque Manu, ela é bolsista, né? Ela é uma aluna de iniciação científica, uma aluna do curso de jornalismo, aqui da UNEB, do Campus 3, e ela está bolsista desse projeto. Então, ela vai se dedicar, né, durante esse semestre, a estar acompanhando as atividades do projeto. Nós também teremos, né, como uma pessoa que vai auxiliar nesse processo do projeto, né, que pensou em conjunto, né, um pouco sobre a concepção anteriormente, e agora ela vai também dar um apoio, principalmente na escrita, porque a gente precisa sempre dentro da universidade fazer alguns relatórios, artigos, e quem vai estar apoiando é Cristina, que falou há pouco, né, então, Cristina, ela é uma aluna de mestrado, da UNEB, do mestrado profissional em saúde coletiva. Eu oriento Cristina enquanto mestranda. E o produto técnico final, que todo aluno de mestrado profissional, além da pesquisa, da dissertação, precisa ter ao final um produto técnico, então a Cristina vai ser responsável por fazer esse relatório do produto técnico, né, que é uma escrita muito mais técnica e científica. E aí, por isso, algumas pessoas aqui, né, estão a convite de Cristina, que é essa pessoa que está fazendo esse intermédio, porque eu e Manu, inicialmente, nós pensamos nesse curso aqui para a região norte da Bahia, Juazeiro, Senhor do Bonfim, mas ele acabou se estendendo um pouquinho mais, né? Também a convite de Maria Cristina, que vai estar sendo esse apoio, ela é apoiadora mesmo, né? Então vai ser esse apoio também aqui dentro do projeto de extensão. Então, gente, esse é o telefone de contato. Eu deixei aqui na apresentação, porque, como eu falei, como alguns talvez não participem hoje do encontro, então já vai ter aí o número para quando assistir a gravação, se for o caso, falar com a Manu. Por quê? Porque nós vamos ter algumas coisinhas para ajustar, e eu vou falar aqui com vocês sobre algumas questões antes da gente iniciar, de fato, ao conteúdo desse primeiro encontro, que é o seguinte. No início, ali, a gente fez uma pré-inscrição, né? E vocês puderam opinar qual era o melhor dia e turno. Quando a gente for olhar, mais de 50%, acho que mais de 70% escolheu à noite. E o dia mais escolhido foi o sábado, mas assim, não dava para ser sábado à noite, né? Porque algumas pessoas escolheram, muitas escolheram sábado à tarde, sábado manhã, mas muitas escolheram à noite, e acabou que quando a gente foi ver, a maioria escolheu noite, mas quando a gente foi ver também, uma grande parcela, quando se distribuiu nos dias, dava sábado. E aí, sábado à noite não tem como, né? E o segundo dia seria realmente a segunda-feira. Então, a gente manteve a segunda-feira à noite. Nós vamos ter esses encontros que serão praticamente quinzenais. A gente já tem um cronograma que já foi inicialmente divulgado, mas agora, com a entrada de outras pessoas, outros profissionais, a gente vai reenviar esse cronograma. A gente já tem com todos os encontros. Esse curso, ele vai ter uma certificação, que é do Núcleo de Ensino e Pesquisa da UNEB, né? Então, para ter essa certificação, a gente precisa que vocês nos passem outros dados que naquele formulário inicial não tinha. Por exemplo, o CPF. Para que vocês consigam ser cadastrados no sistema da UNEB, a gente precisa do número do CPF. Como inicialmente a gente não tinha colocado isso naquela pré-inscrição, né? Então, de fato, eu estou agora chamando aquilo de pré-inscrição, e a nova inscrição, a inscrição verdadeira, ela vai se dar a partir de hoje. Manu vai, né? A gente já fez um formulário também pequenininho, bem menor do que aquele, inclusive, com os dados que de fato precisam para o registro. E a partir de amanhã, Manu vai estar passando para vocês dentro do grupo que ela criou. Lembrando que esse grupo do WhatsApp, só os administradores podem falar, a gente não vai falar nada, além de mandar sempre os links e lembrar. De ontem para hoje, ela mandou várias vezes o link, porque algumas pessoas foram entrando, ela mandava, outras pessoas entravam, ela mandava de novo. Para quem entrou,
né, de forma mais recente, pudesse ter acesso. Mas aí, nas próximas vezes, a gente não vai mais ficar enviando tão insistentemente, porque eu sei que todo mundo está cansado de grupo e que isso acaba tomando nosso tempo. Então, basicamente, o grupo vai ser para estar lembrando as datas dos encontros e enviando o link. Só que essa semana, até sexta-feira, ela vai estar diariamente lembrando para vocês de se inscreverem, de fato, agora nesse curso. Então, esse novo formulário vai ser enviado a partir de amanhã, terça-feira, até a sexta-feira, porque a sexta-feira vai ser a data máxima, limite que a gente vai dar para, de fato, essa inscrição oficial acontecer, para que a gente possa cadastrar dentro dos sistemas e aí inserir, de fato, os e-mails corretos para as salas, enfim, criar realmente a sala agora que vai acontecer esse curso, tá? Então, o que é que a gente pensou? A gente pensou que, inicialmente, né, o Teams, que é essa ferramenta que a gente está usando, ele dá a opção para que a gente pulse uma lista de frequência. E aí a gente poderia puxar a lista de frequência para ver quem entrou, quem saiu, ele registra tudo, a hora que entra, a hora que sai. Só que qual é o problema? O problema é que, se a pessoa entra, né, em um dispositivo que às vezes é compartilhado, ou é, né, de outra pessoa, e tem um nome diferente, a gente não conseguiria saber para conseguir atestar aquela frequência. Então, eu queria até saber o que é que vocês pensam sobre isso, mas porque agora colocar no chat não vai ser possível, que vocês não têm chat, né? Mas assim, eu queria que vocês se atentassem, então, para que quando vocês entrem, aquele nome que fica ali embaixo, que vocês colocam, ele seja um nome realmente de vocês, de preferência o nome e o sobrenome, porque a gente vai precisar certificar que vocês estão presentes. E aí, quando vocês, né, entrarem, o Teams registra, e quando vocês saírem também registra. Por que isso? Porque a gente precisa realmente fazer uma planilha com todas as datas e em cada encontro colocar a presença de quem esteve, porque o NUP, né, que é esse Núcleo de Ensino e Pesquisa, ele só vai emitir certificação para quem participar pelo menos 75% dos encontros. Isso é um pré-requisito, tá? Esses nossos encontros, eles vão ser gravados no YouTube. Então, o canal é @amamenteaplicativo. Quem quiser assistir novamente, ou quem não puder assistir todo, enfim, pode estar acessando, porque sempre no dia seguinte a gente vai estar colocando já no canal. E o que eu falei anteriormente foi isso, né? Manter microfone e câmera desligada para não criar ruídos externos por conta do microfone, e a câmera porque na gravação, se alguém ligar a câmera, não há problema algum, mas se ligar a câmera, vai também na gravação ficar. E aí, de repente, a pessoa pode se incomodar posteriormente dessa gravação estar, né, dentro do YouTube. Então, qualquer dúvida, pode ligar o microfone ou mandar aí uma mensagem para a Manu, que Manu vai ligar o microfone dela e falar, tá bem? Espero que esteja tudo certinho. E eu vou passar aqui agora, para a gente começar. Então, assim, a gente pensou, né, nas temáticas, inicialmente ali, depois daquela pré-inscrição, a gente divulgou, né, os temas que serão dos encontros. Aqui eu acho que todo mundo quer, né, ter um entendimento um pouco mais técnico do amamentar, né, de como lidar com o manejo, e a ideia realmente é essa. É que a gente tenha um embasamento científico, mas que a gente seja técnico, né, que eu possa trazer para vocês coisas objetivas que podem estar auxiliando nesse processo de manejo da amamentação, né, para que quando eu vá estar ali diante de uma pessoa amamentando, eu possa estar auxiliando ela a passar por esse momento, que nem sempre é fácil. Então, hoje a gente vai falar um pouco, né, de uma forma mais introdutória sobre a amamentação. Eu preciso sempre contextualizar, trazer a importância da amamentação, sobre a fisiologia, como essa amamentação acontece, desde quando ela começa de fato. E o que é que eu vou fazer quando eu tenho uma gestante que está, né, ali, próxima a seu bebê chegar, o que é que eu vou fazer com ela? Que tipo de orientação eu já posso dar para auxiliar, né? E assim que essa mulher tem o bebê, o que é que eu preciso observar? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses tópicos hoje, para dar uma base para que nos próximos encontros a gente possa seguir de fato para os distúrbios da amamentação. Então, começando, né, falando um pouquinho sobre os benefícios do aleitamento. Os benefícios, eles são diversos, né? A gente, às vezes, sabe, né, quem tem uma formação mesmo, se direta na área da saúde, já viu ali na graduação falar de amamentação, de aleitamento, mas de forma muito pontual. E normalmente a gente vê ali na disciplina de saúde da criança ou na disciplina de saúde da mulher. E quando é na disciplina de saúde da criança, a gente vê falar assim, é importante porque diminui o risco de doenças diarreicas, de doenças respiratórias, de alergias.
e meio que ponto final, né? E a gente ouve falar também que é importante para quem amamenta, porque diminui o risco de câncer de mama, o risco de ovário, o peso retorna um pouco mais rápido e ponto. Só que os benefícios do aleitamento, eles são muito além desses, né? A gente tem muitos estudos de coorte, inclusive no Brasil. O que é um estudo de coorte? É um estudo que a gente vai acompanhando por anos aquela população. A gente tem muitos estudos desses em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente tem um estudo no Rio Grande do Sul, Pelotas, que já vai em quase 40 anos de acompanhamento. Já vai em 40 anos, na verdade. Em 2022, fez 40 anos de acompanhamento. Então, desde que aquela população, né, que foi uma quantidade grande de bebês nasceram, eles fazem acompanhamentos anuais e eles trazem muitos estudos, né, mostrando de fato os benefícios do aleitamento. Mas a gente já sabe que os benefícios do aleitamento, eles são realmente gigantes. Eles vão desde as questões econômicas, né? Então, a amamentar é muito bom economicamente, é bom porque a gente não precisa gastar nada do ponto de vista financeiro, e nós temos muitas pessoas, infelizmente, que ainda têm gastos grandes comparado principalmente à sua renda, com alimentos artificiais e que nem sempre são os melhores, né? Não é o melhor, obviamente, mas nem sempre são os melhores, os que estão ali abaixo do aleitamento. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma questão cultural, que é aquela pessoa que está ali, que eu acompanho na minha equipe de saúde da família, ela não tem uma condição financeira muito boa, mas mesmo assim, culturalmente falando, ela não entende que o próprio leite é o melhor e ela acha que, por exemplo, não ter condições de comprar, de dar alguma outra coisa para aquela criança é pior. Existem pessoas que acham que de fato elas precisam dar algo a mais, porque só o peito não vai ser o ideal. E aí essas pessoas não têm condições, por exemplo, de comprar uma fórmula infantil, que seria o ideal, na substituição do próprio leite. E aí elas vão para outros alimentos que são alimentos que de fato podem, inclusive, fazer muito mal. E aí, a gente tem essa questão econômica que é muito forte, né? A questão econômica, de meio ambiente, porque quanto será que se gasta com latas de leite, ou plásticos e muitas outras coisas? Muito, se gasta muito com isso. Quando a gente pensa na saúde mesmo, de uma maneira geral, a saúde a gente pode pensar não só nessas questões agudas da primeira infância, diarreia, né? Doenças respiratórias, não, a gente pensa em coisas muito maiores, né? Os estudos mostram que as pessoas que foram amamentadas na infância, que foram bem amamentadas, elas têm muito menos chance de ter doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade. A obesidade está muito, muito, muito relacionada. A obesidade, existem estudos, né, que falam, por exemplo, que pessoas que não foram amamentadas suficientemente, né, e principalmente estudos da parte do desenvolvimento, da psicologia, que as pessoas elas vão criando hábitos orais, né, por conta dessa necessidade oral que existia, que não foi bem suprida. Muitas vezes crianças que são alimentadas artificialmente, né, em mamadeiras, que a gente coloca quantidades muito volumosas, e a criança ela não cria um poder de saciedade natural, porque quando a gente pensa na amamentação, a gente pensa na livre demanda, a própria criança ela estabelece o seu controle, e isso já é mostrado cientificamente, que isso gera, né, um poder da própria pessoa se saciar e dizer, opa, tá bom, eu não quero mais comer, e isso está muito relacionado com os hábitos orais no geral, né, então a comer, então diminui a chance da obesidade, né, da obesidade, da pessoa se alimentar, querer se alimentar demais, ou inclusive de se envolver com o uso de drogas abusivas, né? Estudos mostram isso já, que pessoas que são alimentadas, elas se envolvem menos com drogas abusivas, elas têm menor chance de ter transtornos mentais, né, mais graves, inclusive, suicídio, depressão. Tem muitas coisas bacanas que eu poderia, uma vez, inclusive, chamada para falar em um congresso, eu falei assim por uma hora só dos benefícios. Eu poderia falar que desde quando o bebê nasce até na vida adulta e idosa, a gente colhe benefícios desse aleitamento. Então, assim, os estudos mostram, inclusive, que pessoas que são bem alimentadas, amamentadas, né, por um tempo adequado, elas têm um desenvolvimento cognitivo melhor, que elas
tem mais chances, por exemplo, quando a gente vai avaliar 30 anos depois, né, como são esses estudos aqui que eu falei para vocês. Então, tem estudo que mostra que 30 anos depois, essas pessoas que foram amamentadas, elas tinham uma formação, uma maior formação, elas tinham cargos, né, de emprego maiores e, por consequência, melhor financeiramente elas eram. E esse foi só um recorte, um estudo que eu peguei rápido que eu estava procurando para colocar aqui. Ele foi publicado em 2016. Ele foi um desses estudos que eu falei para você aqui do Brasil, né? Então, eles começaram em 1982. E aqui, em 2012, eles fizeram, 2012 para 2013, 30 anos depois, eles fizeram esse recorte para avaliar. E olha que o número de pessoas observadas foram 5.914, foram muitas, né? E aí eles vão mostrando que, né, eu vou só ler a conclusão, que a amamentação, ela reduz, né, essa chance de ter sintomas depressivos mais severos. Então, de fato, a amamentação, ela está muito ligada à melhor qualidade de vida. Então, a gente amamenta o bebê, né, a gente precisa estimular essas pessoas a amamentarem seus bebês, para que não só eles tenham uma melhor saúde enquanto bebês, mas que eles tenham uma melhor saúde em toda a sua vida. Porque isso não sou eu que estou dizendo, isso eu não estou observando as pessoas da minha família, meus filhos, não, quando a gente pega um estudo desse, ó, a gente pega 1.000, 5.000, 10.000 pessoas, e aí a gente vê de fato como isso impacta. Então, isso não é uma bobagem. Tem uma frase que eu costumo sempre falar, que eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar sobre a amamentação, né? Eu não contextualizei muito sobre, não falei nada sobre mim. Acho que praticamente muitas pessoas aqui não me conhecem, mas eu sou enfermeira de formação, sou enfermeira obstetra, e sempre fui muito apaixonada por estudar coisas relacionadas ao parto. E aí chegou um momento, né? E aí, assim, eu sou professora da UNEB desde 2011. E chegou um momento dentro ali da universidade, dentro das práticas hospitalares, que eu comecei a pensar que eu precisava estudar outras coisas também, porque não estava muito fácil, o campo da prática mesmo, né? Ali na minha realidade naquele momento, a prática, onde eu fazia com os alunos, né? Da sala de parto, não estava fácil para eu desenvolver pesquisa, extensão, era um momento que estava difícil ali da gente entrar na sala de parto e poder fazer atividades ali dentro. E aí eu comecei a pensar em estudar sobre amamentação, que até então, mesmo sendo enfermeira obstetra, era uma coisa que eu não dominava, eu só sabia o que, sei lá, o que eu pouca coisa, né? Eu ainda acreditava que era uma coisa que era mais instintiva, que botava ali o bebê de qualquer jeito e ele ia mamar. E aí foi quando eu fiz o primeiro curso de formação, foi em 2016, e depois disso eu comecei a ler muito, e cada vez mais, e hoje eu sou apaixonada, né? Eu tenho 2 filhos, então isso me motivou mais ainda para ler sobre o assunto. E eu comecei a pensar, e olha essa frase, que foi uma frase que eu fui construindo mesmo, dentro de mim, né? Em um outro momento, em nenhum outro momento da vida, nós vamos ter um único alimento que poderá suprir todas as nossas necessidades nutricionais e não nutricionais. Se a gente para pensar, nunca mais na nossa vida a gente vai ter um único alimento. Pensa num bebê recém-nascido. Pensa nele com 6 meses, como ele muda, né? Como cresce, como ganha peso, como fica esperto, desenvolve cognitivamente. E tudo isso ele estava fazendo o quê? Comendo o quê? Somente o leite. Então, esse bebê, ele se transforma. E isso é muito incrível quando a gente para pensar, porque não é só o alimento, a nutrição, né? Hoje eu falava com uma recém-mãe que, assim, eu já cheguei numa casa que quando a mulher colocou o bebê para mamar, ela mordia a mão para aguentar a dor do bebê mamar. E claro, na mesma hora eu falei para ela, não, para de amamentar seu bebê, porque não é só o leite que está saindo e entrando para ele, não é só o alimento, né? Aí aquele é um momento que o bebê também, ele vai conseguir sanar os medos que ele tem ali enquanto recém-nascido, né? As dores que ele tenha, qualquer tipo de incômodo. Então, se o bebê está coçando o dedo do pé, ele não sabe dizer que o dedo do pé está coçando, mas ele chora e ele mama e ele fica bem. Então, assim, o peito, ele não é só comida, ele é comida, diversão, arte, ele é tudo, né? Ele é afago, ele é aconchego. Então, a gente nunca mais na vida da gente, a gente vai ter um alimento que vai poder ser capaz de proporcionar tanta coisa boa, né? Então, a gente precisa estimular isso cada vez mais. E aí, quando é que o aleitamento ele começa?
Que às vezes a gente pensa, né? Assim, eu vou mudar a frase. Às vezes, muitas pessoas que engravidam pensam que só precisa se preocupar com aquilo depois que o bebê nasce, né? Na verdade, elas nem pensam muito sobre isso. Eu acho que mudou muito. Eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando apoio antes, buscando ler, estudar, né? Ver conteúdo que tem disponível na internet. Mas a gente, muitas pessoas não pensam nisso antes, durante a gestação, né? Por outro lado, nós, profissionais, que recebemos aquela mulher, aquela gestante, né? Aquela pessoa que está grávida, nos nossos consultórios, muitas vezes a gente também é porque a gente tem já uma rotina de trabalho muito grande, né? A gente tem programas exaustivos, a gente tem por dia que fazer X pré-natais, e a gente sabe que é uma consulta que é cansativa, e é mesmo. Eu já acompanhei, já fiz pré-natal enquanto enfermeira, já acompanhei prática, e quando a gente vai com o aluno, por exemplo, que está ali aprendendo, a gente só pode marcar 4 consultas, porque é uma manhã toda para fazer 4 consultas, 5 consultas, porque é uma consulta que demanda muito tempo. Mas na prática, quando a gente está lá enquanto profissional, a gente tem que, no mínimo, atender 10 pacientes, não sei qual é a realidade de vocês, mas assim, a gente às vezes não tem tanto tempo. E muitas vezes, diante de tudo que a gente precisa fazer, e falar, e escrever, e digitar, a gente precisa pensar, opa, será que realmente eu já falei sobre determinado assunto? E às vezes, né, o assunto do aleitamento, da amamentação, ele fica um pouco raso. Em que sentido? No sentido de que eu falo assim, olha, tem que amamentar seu bebê, é importante amamentar, pronto. Mas assim, eu não falei muito sobre como fazer isso. E aí, inclusive, na aula que vem, que eu vou falar sobre assim, uma coisa chave, que é, às vezes, a maioria das vezes, quando eu chego para ver uma mulher que está com muita dor, peito muito machucado, só o ajuste da pega, ele é. Porque a gente tem uma técnica específica, que quando a gente faz aquilo, parece que faz assim, a mão de Deus, a mão de Deus. E as pessoas realmente falam, nossa, já não sinto mais doer. Então, assim, tem coisas que são pequenas, que a gente poderia pegar 5 minutos da consulta daquela mulher que está no último trimestre, né, já nas últimas semanas, de preferência, para mostrar, não só falar, ter uma boneca e mostrar para ela, porque isso, às vezes, só com isso a gente pode fazer muita diferença. Então, o aleitamento, ele começa antes de engravidar, quando a gente pensa no contexto social dessa pessoa. Por que o contexto social? Olha, eu venho de uma família que minha mãe nunca amamentou os filhos, minhas irmãs nunca amamentaram meus sobrinhos, eu tenho amigas que não amamentaram, e eu não penso em amamentar também. Isso impacta muito. Por quê? Porque toda minha rede social, né, todas as pessoas que estão ali próximas de mim não amamentaram, nem foram amamentadas. Então, aquilo é o natural para mim. E eu não vou me esforçar para amamentar. Ah, se der certo, ok, mas se não der, eu não vou sofrer por isso. Por quê? Porque isso não é uma coisa importante. Então, muitas vezes esse contexto social impacta, sim. E a gente que está ali do outro lado, a gente precisa conversar sobre isso, né? Você foi amamentada, existem estudos, muitos estudos que mostram, né, a relação de ter sido amamentada, da família amamentar, porque tem. Quanto, será que eu quero, né, amamentar? E não é que a gente vai obrigá-la, não existe isso, esse termo não existe, está fora do vocabulário da gente. Mas a gente vai conversar, a gente vai mostrar que é possível, porque às vezes nem ela sabe, né? Às vezes a gente tem uma mulher que teve 3 filhos, nunca amamentou, mas quem sabe se nesse agora no quarto ela não vai amamentar, de repente ela não foi orientada de que o leite dela de fato era suficiente. Então começa na descoberta da gestação, por todo esse contexto também, ou porque às vezes ela já tem filhos, então muitas vezes a pessoa já pensa o seguinte, eu também, esses últimos dias eu conversei com uma pessoa que ela tá grávida novamente, ela tem uma filha de 12 anos, e ela engravidou de novo, e ela falou para mim assim, olha, eu demorei muito para engravidar, porque a primeira coisa que eu pensava era na amamentação, o medo de amamentar de novo, porque eu sofri muito, foi muito ruim. Toda vez que minha filha chorava, eu já chorava também, porque eu sabia que era hora dela mamar. Então, né, como isso impacta ali na gravidez? O que é que ela pensa, né? Será que ela vai ser apoiada nesse momento, amamentar, ou será que ela vai dizer, não, não quero mais passar por isso, porque foi uma experiência ruim, então ela já associa que vai ser novamente, né? E esse pré-natal, de fato, né, o acolhimento, a gente dá uma orientação, fazer a anamnese direitinho, conversar sobre essa questão da família, como é isso para ela, se ela tem um apoio. Então, tudo isso, eu sei que, né, são muitas coisas, mas vamos pensar um pouco nessas 40 semanas de gestação, vamos pensar que essa mulher já chega tarde, com 10, 12, 15 semanas para a gente. Vamos criar um cronograma ali
para falar, não com essa mulher, porque a gente não tem tempo de criar cronograma para cada mulher, né? Mas assim, vamos deixar ali na cabeceira da mesa um cronograma. O primeiro trimestre eu vou falar sobre esse assunto. Quando tiver de 15 até 20 semanas eu falo desse. Quando tiver de 20 a 25 eu falo desse outro tema. E aí, quando tiver com 35 semanas, a gente fala de amamentação. Não precisa ir a cada 15 dias, depois semanalmente. Então, a gente vai falando de amamentação, do parto de amamentação, do parto da amamentação. Então, a gente vai trazer esses conteúdos mais frescos na cabeça dessa pessoa. Conversar com os agentes de saúde, né, fazer treinamento com eles, porque eles estão ali próximo e não há impedimento para que eles possam orientar sobre a amamentação. E aí, no pós-parto imediato, isso é muito, muito impactante. Então, o que é que acontece no pós-parto imediato? Onde é que essa mulher teve esse filho, né? O que é que aconteceu ali no pós-parto imediato? O bebê não mamou, teve alguém ali que foi, ficou com ela, que conseguiu fazer um manejo, que insistiu? Ou será que falaram, ah, não, demorou muito tempo já, vamos dar um complemento, e já dar um complemento para poder passar a noite bem, não chorar de noite? Porque quando isso acontece, é uma cascata, é uma bola de neve. Eu vou mostrar para vocês como a lactação acontece, né? O processo mesmo de produção de leite. Quando esse bebê já ah, não, vamos dar um leite, passou muito tempo, aí dá só um complementozinho ali, não vai fazer mal, dá 15 ml, 10 ml, ali no pós-parto. E aí essa mulher fica sem colocar o bebê no peito, aí o bebê capota, porque 10, 15 ml para um bebê que acabou de nascer é demais. E aí ele só acorda daqui a 4, 5, 6 horas. Aí, meu Deus, passou muito tempo de novo. Vamos dar outro de novo, outro complemento, para não ter hipoglicemia. Então, assim, essas questões que a gente tem que pensar se de fato está se havendo a tentativa, se tem esse profissional que consegue e ajustar isso ali no pós-parto também. Para que essa mulher, de repente, ela não tenha alta sem nunca ter botado o filho direito para mamar, e vai chegar em casa e o bebê vai, de fato, desidratar, e ela vai ter que dar alguma outra coisa porque ela não soube colocar esse bebê para mamar. Mas a gente vai falar sobre tudo isso um pouco mais para frente, né? Bebês que são muito sonolentos, porque tem bebês que dão trabalho para ser amamentados mesmo, meu Deus do céu. O sonho de toda pessoa que tem filho é que o bebê durma bem, mas eu vou te dizer que quem trabalha na maternidade ou trabalha com mulheres logo no pós-parto, um bebê quando muito sonolento, dá trabalho, né? Para mim é o pior bebê que tem, assim, quando eu chego em um lugar que tem um bebê, aquele bebê que só dorme, eu chego e faço sinal da cruz, meu Deus do céu. Agora vamos ver o que, é que a gente vai fazer, mas tem o que fazer. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Então, no preparo do pré-natal, o que, é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente não vai fazer nem estimular, né? Usar bucha, porque eu sei que para muitos parece meu Deus, usar bucha no peito, sim, mas existe até hoje orientação de profissionais, até hoje. Eu recebi uma mensagem, acho que uns 2 meses atrás, que vocês não acreditariam, falando para passar bucha, depois pegar o secador de cabelo, colocar no peito para poder criar resistência. É essa a orientação, mas não existe isso. O máximo que a gente vai conseguir fazer é uma fissura, um trauma mamilar antes mesmo do bebê nascer. Então, nada disso, nada de usar cremes hidratantes no complexo areolo mamilar. A gente pode usar na mama como um todo, mas não no complexo areolo mamilar. Nada de exercício no mamilo. Então, assim, quando eu fiz faculdade, eu aprendi assim, né? A pessoa que tem um mamilo plano ou invertido, ela tem que fazer exercício para alongar o mamilo, usar um sutiã fenestrado. Então, isso caiu em desuso, né? Por quê? Porque, no final das contas, quando a gente avalia 1.000, 5.000, 10.000 pessoas, não tem diferença. Eu não preciso fazer isso antes, eu vou precisar fazer, e a gente vai falar também sobre isso em outra aula, quando mamilos são planos e invertidos, mas eu preciso fazer imediatamente antes desse bebê mamar, é diferente. Porque eu não vou alongar com o exercício, ah, mas... Não, Gil, eu conheço uma pessoa que fez pré-natal comigo, que fez certo. Pode acontecer? Pode, foi o acaso. Uma pessoa, duas, vai acontecer. Mas tenho certeza que se você pegar 100 mulheres para orientar, você não vai ter uma taxa muito eficiente. Então, a gente já sabe que o que precisa é antes. A gente tem técnicas antes desse bebê mamar para fazer. Sol. Então, sol também, ele saiu de evidência, né, benéfica, tanto o sol nas mamas como o sol do bebê pós-nascido, né? Então a gente não tem mais essa orientação de economar o sol. Por quê? Porque quando a gente vai ali comparar as mulheres que tomaram e que não, 1.000 mulheres que tomaram, 1.000 que não tomaram, o mesmo percentual das que tomaram e das que não tomaram tiveram traumas mamilares. Então é igual, não foi protetivo. Para além disso,
a gente tem um risco de obrigar essa mulher gestante a tomar sol. Às vezes ela mora num lugar que não bate um sol, que ela tem que sair, se for o caso, no meio da rua para tomar o sol nos peitos. Ela não vai fazer isso. E aí ela vai se culpar. Poxa, machucou meu peito porque eu não tomei o sol. Então, não vamos fazer isso, tá? Isso não é benéfico, não tem necessidade. Ah, mas eu gosto de tomar o sol, tudo bem. Se a pessoa fala para mim, eu posso tomar sol? Olha, você não é obrigada, mas se você quiser, você pode. 5 minutinhos de sol. Também, não mais que isso. Por quê? Porque, sei lá, ela quer tomar sol de 11, meio-dia, aí não dá certo, porque aí vai, de fato, ressecar o mamilo. A gente não quer isso também, mas ela quer tomar uns 5 minutinhos do sol, se sente bem, pode tomar o sol. Não vai fazer mal. Mas a gente não vai dizer nunca que é obrigado, que ela precisa fazer, tá? Mas, afinal de contas, né? Então, existe alguma coisa que a gente precisa fazer no pré-natal? Existe. A gente vai precisar fazer as orientações sempre, né? Que eu trouxe até mais ou menos um resuminho do que falar no pré-natal. E a gente vai observar alguns sinais que são importantes. Então, primeiro, essa mulher, a gente vai ali logo no primeiro trimestre, assim que ela chegar na primeira consulta, fazer aquele exame físico de praxe nela. E nesse momento, a gente já deve observar uma rede vascularizada nas mamas, porque essa rede, ela aumenta, né? Mas ela já tem um aumento, assim, mais perceptível no primeiro trimestre. Muitas mulheres falam assim, quando a gente vai ver no parto, no pós-parto. Notou a mama crescer? Poxa, notei só no começo da gestação. Mas normalmente a gente nota mais no começo mesmo da gestação. No primeiro trimestre é quando a gente sente as mamas mais doloridas, elas mais inchadas, mais aumentadas, né? Então essa rede rala ela já deve estar presente. É um sinal muito positivo, porque se ela não existe, não significa que a mulher não vai ter leite. Não é isso. Tem mulheres que às vezes têm dificuldade de enxergar, tem uma rede muito mais profunda, mas é sempre interessante que a gente tenha a presença para que a gente fique mais tranquilo. Não teve a presença, o que é que eu vou fazer? Não, a gente vai observar os outros sinais. Sentiu aumentar? Está sentindo dolorido? Por quê? Porque significa que o tecido glandular que está ali, pequenininho, ele começou a florescer, né? Os tubérculos de Montgomery. Então, essas espinhazinhas, né, que são, na verdade, glândulas. A gente tem, toda mulher tem glândulas de Montgomery. Por fora da pele, elas vêm em formato desses tubérculos, como se fossem pequenas espinhas. Às vezes a gente tem um, dois, tem mulheres que têm muito pouco. Mas quando a gente engravida, essas glândulas, elas aumentam de quantidade e de tamanho. Por quê? Porque elas são importantes para a hidratação do complexo areolo-mamilar. Então, nosso corpo, ele é maravilhoso, perfeito. Essas glândulas, elas vão soltando de pouquinho em pouquinho um óleo que vai já naturalmente hidratando mamilo e areola. O que acontece? É muito comum, quando a gente chega no final da gestação, às vezes a gente está usando um sutiã durante o dia todo, quando a gente tira, tem assim, como se fosse uma massinha no mamilo. Uma massa mesmo, uma sujeirinha, uma gordura. É justamente esse óleo que está hidratando, e ele fica muito mais proeminente a quantidade do óleo no final da gestação. Por que isso é importante? Além de hidratar já a quantidade certa, porque a gente não quer muita hidratação, por quê? Porque uma pele muito hidratada, ela fica fina, ela fica muito mais sensível, ela pode, né, se romper mais fácil, a gente quer hidratar numa medida certa. Além disso, a literatura fala que essas glândulas soltam esse óleo, que esse óleo ele tem um cheiro muito parecido com o de líquido amniótico. Então, vamos pensar, nossos bebês, eles enxergam muito pouco, mas eles têm um olfato muito acentuado. Então, é muito comum, quem trabalha em sala de parto deve ter visto muito isso, que a gente coloca o bebê em contato pele a pele no pós-parto, e quando a gente deixa de maneira natural as coisas acontecerem, esse bebê, ele parece que vai se arrastando até o seio da mãe. Isso é incrível, mas acontece de fato. Eles começam a mexer a cabecinha, eles vão se mexendo, de maneira que eles. É isso mesmo, eles se arrastam até chegar na mama. E como é que eles sabem? Não é porque eles enxergaram, e mesmo que enxergaram, eles não sabem nem o que é um peito, porque eles estavam ali na vida intrauterina, né, sem né, precisar fazer esforço. Mas eles se movimentam porque o olfato, o cheiro, que a gente que está amamentando muitas vezes não gosta, a gente fala às vezes, nossa, eu tô com cheiro ruim, azedo, porque a gente que está amamentando, eu já passei por isso. Então a gente sente às vezes, né, esse cheiro. É um cheiro gostoso para eles, é o cheiro que eles estão familiarizados. Então é importante ter esse tubérculo. Uma coisa interessante, na semana passada, não, 15 dias atrás,
Nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto, assim, em livros, mas nunca tinha acontecido. Primeira coisa, isso já acontece com certa frequência, já vi algumas vezes, né? Esses tubérculozinhos, às vezes, saem leite deles, né? Existe um ducto que às vezes passa por perto, e quando a mulher começa a amamentar, quando a gente vai fazer uma ordenha mamária, a gente percebe que, por exemplo, aqui sai uma gotinha de leite, sai outra aqui. Isso já vi várias vezes. Mas, há uns 15 dias atrás, eu fui ver uma mulher que esses vários, não eram só vários, eles ficavam bem cheios de leite. Então, o que aconteceu? Essa mulher sentia muita dor, porque a areola ficava toda dura. Cada bichinho deixa cheio de leite. Como foi que ela conseguiu aliviar? Durante a podadura, ela precisava ficar espremendo esses tubérculos e saía leite. Quando esse leite saía, ficava molinha a areola, que a gente vai falar sobre isso na aula que vem, sobre essa areola molinha. Mas então, assim, pode ser que esses tubérculos no pós-parto, a mulher não tenha peito machucado, tenha nada. Só que quando vocês forem palpar, vocês sintam que nesses nódulozinhos está bem duro. Possivelmente pode, né? Pode haver de um ou outro leite, mas no caso dela eram muitos. Eu fiquei impressionada, assim, nunca tinha visto isso. Um ou outro é normal, sai um leite, né? A gente vai fazer a ordenha normal, mas ela sentia muita dor. O mamilo não estava machucado, mas a dor dela era porque toda a areola era cheia de leite nesses, e a gente teve que tirar leite desses tubérculos para que ela conseguisse amamentar sem dor. Então, uma coisa importante, a gente vai ver essa mulher antes dela ter o bebê, certo? E aí, no exame físico, a gente tem que pensar, porque assim, a literatura fala que existem algumas mulheres que têm hipoplasia mamária. E o que é essa hipoplasia mamária? É uma diminuição do tecido glandular. Por que que isso é importante? Porque, ora, se essa mulher tem uma redução, a depender da quantidade que seja essa redução, ela pode não produzir leite suficiente para amamentar exclusivamente um bebê. E isso a gente não vai diagnosticar antes do parto acontecer. Por quê? Porque cada pessoa é diferente, porque a anatomia é diferente, porque muitas pessoas hoje têm cirurgias mamárias, têm prótese, fizeram cirurgias, e às vezes é difícil a gente saber como era naturalmente, né, a anatomia dessas pessoas. Mas, né, dentre as causas reais de hipogalactia, de baixa produção, é a hipoplastia. Então, o que é que essa hipoplastia tem? Essas mulheres, elas têm, em regra, mamas tuberosas, ó. As mamas tuberosas são mamas que têm esse formato aqui. Elas são normalmente separadas e tem um espaço muito grande. Normalmente, esse espaço, ele vai ser, tipo, fora do padrão que a gente vê naturalmente, né? Ele vai ser muito maior do que 4, 6 centímetros. Então, vai estar bem afastado. Depende muito da literatura. Alguns falam 4, alguns falam 6, tá? Para a gente saber de fato a quantidade de tecido glandular, a gente só saberia por um exame de imagem. Visivelmente falando, eu não tenho certeza da quantidade de tecido glandular. Mas eu percebo que quando eu vou palpar, veja, essa mama, embora ela não seja uma mama tão grande, ela fica mais tuberosa, caída. Por quê? Porque quando a gente palpa, a gente não sente tanto tecido glandular. Ela é, de fato, mais flácida. Então, ela tem uma quantidade reais reduzida do tecido glandular. E a gente precisa pensar nisso, assim, observar, pontuar e perguntar durante a anamnese algumas questões como, né? Como é que foi a menarca? Você menstruou com quantos anos? Porque isso é uma história, por exemplo, de mulheres que têm a primeira menstruação muito tarde, né? Demoraram para menstruar. Depois que menstruaram, tinham menstruações muito irregulares, né? Então passavam meses sem sangrar e sangravam novamente. São mulheres que podem ter mais frequentemente ovários policísticos. A gente vê que tem uma mudança, que pode ter uma mudança muito grande nas duas mamas. Quando a gente olha as duas, pode ser que uma tenha mais tecido glandular, seja de uma aparência mais comum, e a outra não. Então, a maioria das pessoas que têm hipoplasia, elas têm hipoplasia unilateral, né, e não das duas mamas. A gente pergunta se ela sentiu alguma diferença no início da gestação, sentiu dolorida, viu se aumentou, elas vão dizer que normalmente que não mudou nada. Rede de Haller negativa, a gente não percebe, né, aumento também das glândulas. Então, já observando isso. A gente não quer criar uma ansiedade, né? Eu não iria dizer para essa mulher, olha, você tem hipoplasia. Você não tem tecido glandular. Não é assim que a gente deve conversar. A gente conversa com ela. Primeiro, se é a primeira gestação, ela não vai saber, e nem a gente, porque a gente não sabe nunca quanto uma pessoa vai ser capaz de produzir. A gente só sabe quando esse parto acontece.
Mas a gente pode perguntar, né? Conversar com ela, que as mamas delas têm uma anatomia que se assemelha a algo chamado hipoplasia, que é uma redução, mas que essa redução ela pode não impactar na produção do leite, porque de fato pode não. A literatura mostra que só 25% das pessoas que têm hipoplasia, elas não conseguem produzir o leite suficiente. Algumas vão conseguir produzir um leite ali, não consegue tirar, mas consegue ainda amamentar o bebê. Outras, aí vai ter o percentual de que é mais em uma mama do que na outra, né? Mas como a hipoplasia ela normalmente acontece unilateral, o outro peito ele vai ser capaz de suprir satisfatoriamente, né? Então, assim, por exemplo, mulheres que são mastectomizadas sem o peito, elas conseguem amamentar exclusivamente com o peito só, se elas quiserem, sem problema. Mesmo porque existem mulheres que têm gêmeos e conseguem amamentar exclusivamente. 2 bebês, 2 mamas. Então, não há problema nesse sentido. Mas a gente vai observando, porque a gente precisa saber o que é que vai ser o decisivo. Vai ser ali, 3 dias, 4 dias pós-parto. Essa mulher chegou na pojadura, ela está tendo uma descida de leite ou não? E aí a gente precisa já ficar atento para identificar os sinais ali. Esse bebê não está bem nutrido, né? A gente precisa dizer a ela como é que ela vai observar, para que, se caso esse bebê, essa produção de fato, ela não aumente, a gente precisa alimentar a criança. A regra inicial da amamentação é alimente o bebê. Bebê mal alimentado não vai mamar de jeito nenhum. E a gente não vai conseguir nem fazer a amamentação mista, que também é maravilhosa. Então, no caso de hipoplasia, a mulher não consegue de verdade produzir um leite suficiente, ela tem todas as características, a gente vai deixar o bem livre demanda, mas claro que vai observar essas questões do complemento, porque ele precisa ser alimentado também. E aí, alguma coisa ela vai produzir. Não sabemos quanto, mas alguma coisa vai. Eu tive um caso, já acompanhei uma pessoa que ela tinha mastectomia bilateral. Ela já tinha uma filha, a filha devia ter uns 6 anos, talvez, quando ela. E aí, ela teve a primeira filha, amamentou exclusivamente, apaixonada pela amamentação, amava amamentar. E aí ela teve um câncer de mama, né? Descobriu o câncer de mama, teve que fazer cirurgia, te retirou as 2 mamas e depois que ela teve a alta do tratamento, ela engravidou novamente. E aí ela entrou em contato comigo com umas 30 semanas, 32 semanas de gestação, porque ela disse que quando foi no mastologista, o mastologista tinha dito a ela que ela ainda tinha ficado com 10% de tecido glandular, mais ou menos. E ela queria saber de mim se seria possível ela amamentar. Aí o que eu disse a ela foi: com certeza você não vai amamentar exclusivamente, né? Isso eu tinha certeza. Se ela fez mastectomia, eu não ia iludir, vamos ver se você vai. Não, com certeza ela não conseguiria amamentar exclusivamente. Mas eu disse a ela também em seguida: leite você vai ter. Se você tem 10% de segundo grau, você vai ter leite. Então você vai produzir algo. Esse algo a gente vai descobrir depois do parto. Só que, nesse caso, existiam coisas que podia fazer. Eu vou falar mais para frente com vocês. A gente fez um protocolo de ordem de colostro. Então, assim, ela passou 3 dias, 3, 4 dias, amamentando exclusivamente o bebê com o leite dela, o que ela já tinha antes e o que ela produziu. Só que com 4, 5 dias, que é o período realmente que existe um crescimento do estômago, já precisa de maior volume, a fórmula começou a entrar. Mas, assim, ela amamentou ele ainda até 8, 9 meses. E foi uma coisa muito prazerosa para ela. Ela ficou muito agradecida. Foi gratificante, né? Porque ainda assim ela conseguiu, mesmo que 10%, proporcionar o melhor alimento, o vínculo, enfim, todas as a mamalgesia para o bebê dela, né? Isso é importante. Então, a amamentação mista, quando ela é bem indicada, ela é maravilhosa também. Não existe só amamentação exclusiva, a amamentação mista, ela é maravilhosa. O que o alimento industrial não é capaz de dar, a amamentação vai dar, né? Então, a aparência da mamã tuberosa seria essa. A gente tem aqui mais ou menos o que seria, né, no início da puberdade, um desenvolvimento desse glandular normal e um desenvolvimento de uma mama hipoplásica, uma mama tuberosa. E aqui são os graus. Então, a gente tem graus de menos grave para mais grave. Então, com menos tecido glandular. A gente tem que observar, está falando sobre o que observar no pré-natal, né? Então, a gente vai observar o mamilo. Por quê? Porque a gente tem mamilos diferentes, anatomias diferentes, e eles impactam, sim, na amamentação. É claro que o bebê, ele não mama mamilo, ele mama areola, mas o mamilo, ele é importantíssimo para o estímulo tátil do bebê. Ter algo pontiagudo na boca, tocando o palato, estimula o bebê a sugar e fazer o vácuo. Então, quando a gente tem mulheres de mamilos planos ou invertidos,
a gente pode ter mais dificuldade em conseguir com que esse bebê pegue. E aí a gente vai precisar fazer algumas técnicas que vão ser no pós-parto para isso, e que a gente vai conversar depois. Mas aqui a gente está falando sobre o que observar no pré-natal. Então, os mamilos a gente vai observar, porque já precisa saber, já precisa ter a estratégia que a gente vai usar na visita pós-parto, nessa primeira consulta que ela vem, a gente precisa ter estratégia, até de orientar já ela, nesse caso aqui, a gente já poderia dar algumas orientações que eu vou falar com vocês nas próximas aulas, para que essa mulher, ela possa, já ali no pós-parto, ajustar um pouco mais essa pega. E, além disso, a gente vai ficar sempre com a orelhinha em pé, quando acontecer alguma dessas coisas. A mulher, ela tem uma diabetes gestacional, ou diabetes mesmo, já crônica, que é principalmente descompensada, né? A diabetes crônica, se ela está bem compensada desde sempre, pode não impactar muito, porque era algo já que já existia, que já estava controlado, que está tudo certo. Só que quando acontece uma diabetes gestacional, então com 30 semanas, ou foi fazer, antes disso, foi fazer o teste da curva glicêmica, alterou um dos exames, né? Já entra no critério. Qualquer alteração entra como diabetes gestacional, a gente vai observar essa pessoa. Tá tudo controlado, foi só um exame que alterou, ela tá conseguindo manter bem os outros dados, mesmo assim, observar. Por quê? Porque o hormônio, a insulina, ela afeta diretamente a prolactina. Então, a gente tem que ter cuidado, porque essas pessoas com alguma descompensação endócrina, principalmente do ponto de vista da insulina ou de hormônios tireoidianos, essas pessoas podem ter um atraso na pojadura. Elas podem ter, inclusive, um atraso na descida do colostro, porque é uma regulação mesmo que vai, às vezes, ali retardar o efeito da prolactina. Então, a gente precisa observar, ficar perto, mostrar a importância, de fato, de manter esses hormônios mais equilibrados, porque podem ser pessoas que inicialmente precisam de estímulos, que precisam de estímulo ali para poder conseguir chegar na pojadura. É muito comum. E as cirurgias mamárias, que as cirurgias mamárias, né, o que é que a literatura fala? Que quanto mais tempo tem de cirurgia, melhor o prognóstico. Então, se são cirurgias com mais de 5 anos, a gente tem um prognóstico muito melhor. Se a cirurgia já tem mais de 10 anos, é como se nem tivesse sido cirurgia, porque já deu tempo de revascularizar, tecido glandular ele consegue aumentar novamente, ele tem uma capacidade muito grande de melhorar. Então, qual foi a cirurgia? A pessoa só colocou uma prótese mamária, foi um corte embaixo da areola ou axilar, não mexeu no complexo, embaixo da areola não, desculpa, embaixo da mama ou na axila, que não mexeu no complexo areolo-mamilar, ótimo. As próteses em si, elas não atrapalham a aumentação, né? A técnica mais utilizada, que é embaixo do músculo, ela não vai atrapalhar. O que pode acontecer é essa pessoa ter uma apojadura mais forte. Por quê? Porque a apojadura, que é a descida do leite em quantidade, que vai acontecer ali terceiro ou quinto dia, ela acontece normalmente deixando a mama muito mais distendida, mais cheia, quente. E se tem uma prótese ali no meio, essa prótese pode aumentar a pressão interna da mama. Então, a mulher ela pode sentir um desconforto muito maior, a mama muito mais esticada, mas vai ser transitório. Do ponto de vista da produção, não vai impactar. O que é que impacta? O que impacta se são cirurgias redutoras. Mesmo assim, as cirurgias mais recentes, elas são muito conservadoras do tecido glandular. Elas conseguem bem separar, né, o tecido glandular, o tecido gorduroso, para deixar um tecido glandular muito bom. O que eu vejo na prática que impacta mais é a retirada da areola. Por quê? Porque a gente corta ductos. Então, eu já vi muitas pessoas que tinham, assim, 2 anos que fez cirurgia, 3 anos, só que mexia na areola. O que acontecia muitas vezes, a pessoa estava com a mama engurgitada, tinha tecido glandular, tinha uma produção boa, só que, como foi muito precoce, então a pessoa tinha 2, 3 ductos por onde sai o leite. Então, era aquele leite que saía, mas ele demorava um tempo mais, o fluxo não era tão alto. Isso, a certo ponto, pode causar um desconforto no bebê, né? Principalmente se o bebê for introduzido da mamadeira, que tem um fluxo fácil, então vai ser aquele bebê que vai começar a ficar estressado no peito. Mas, quando essa cirurgia já tem 5 anos, como eu falei, para cima, mesmo que retire a areola, ela tem um prognóstico muito bom, porque é capaz de revascularizar. Só quando ela é muito ainda próxima da data, 2 anos, 3 anos, a gente pode ter uma certa dificuldade na saída do leite, porque corta muito o ducto e às vezes os ductos ainda não recanalizaram. Uma segunda gestação tem um bom prognóstico, muito melhor que a primeira. Então, a pessoa que fez a cirurgia, teve dificuldade,
não conseguir amamentar exclusivamente o primeiro filho, na segunda gestação, a chance dela amamentar exclusivamente vai ser muito maior, dela produzir muito mais leite. Por quê? Porque ela vai ter uma nova gestação. Durante aquela primeira, o tempo que ela estava amamentando, o tecido glandular estava muito mais ativo, crescendo. Então, veio a segunda gestação, mais progesterona, que aumentou muito mais a mama. Então, possivelmente na segunda, ela vai conseguir amamentar exclusivamente. Mas o que normalmente impacta mais no tempo das cirurgias são as cirurgias que fazem recortes de areola. Então, a gente procura saber se tem cirurgia, se fez cirurgia de mama, olha, pergunta se retirou e colocou areola, para que a gente também vá pensar um pouco no pós-parto, né? E aí, a orientação técnica nas últimas consultas. Então, como eu falei, isso tudo aqui é o que a gente vai observar na gestação. Então, às vezes, logo no primeiro dia, a gente tem um roteirinho, uma anamnese que a gente faz, que a gente pergunta ali para saber dessa pessoa. E aí, nas últimas semanas, a gente precisa estar conversando com ela sobre algumas coisas que são importantes. O que é mais importante? Se eu tiver uma gestante aqui comigo agora, se ela quiser falar, olha, eu quero que você me dê as dicas de amamentação, o que é que eu vou falar com ela? Eu vou falar sobre essas 4 coisas. Eu vou dizer a ela como ela colocar o bebê no peito, no pós-parto imediato. Então, eu faço muito isso. Ah, não, eu já combinei com a pessoa que eu vou vê-la pós-parto. Mas antes dela ter o bebê, eu quero sempre conversar com ela, nem que seja uma videochamada, para eu falar. Eu pego uma boneca e eu explico, olha, quando seu bebê nascer, se for um parto vaginal, você estiver bem para deitar ou ficar sentada, você vai colocar assim o bebê. Se for uma cesariana, que às vezes acontece, eu já sei que vai ser, ou às vezes acontece, né, de evoluir para uma cesariana, e você vai ter que ficar deitada, vai observar isso. Então, eu vou dando a técnica realmente só da pega, de como a boca do bebê deve ficar no peito para evitar aquele primeiro machucado que acontece às vezes ali, logo no pós-parto. O que é que eu vou também falar para ela sempre? E aí vocês podem ter, não sei, uma cartilha, alguma coisa bem simples para passar para ela, porque isso é fácil. Eu vou passar para vocês depois no grupo o material que eu tenho, que é um material bem simples, assim, mas é de celular. E aí vocês podem pegar algumas imagens, qualquer coisa, para fazer confeccionar a matéria de vocês. Então, como é que eu vou saber que o meu bebê está bem? Porque isso é importante, gente. Eu já cheguei na casa de uma pessoa que tinha um nível bom de instrução, um nível econômico bom, mas eu cheguei lá no terceiro dia de vida daquele bebê e quando eu olhei o bebê estava muito desidratado. O bebê tinha feito xixi, eu cheguei lá 2 da tarde, o bebê tinha feito xixi ontem, tipo 10, 11 da manhã, e a pessoa achando que estava tudo normal, porque botava no peito e ele sugava. Então, as pessoas, às vezes, elas se passam nesse sentido. Não é porque é desleixada, é porque realmente ela acha que está sugando e vai estar mamando. E ela não tem um parâmetro, entendeu? Por mais instruída que ela possa ser. Então, como é que eu sei que vai estar mamando? Olha, no primeiro dia, precisa fazer um xixi. No segundo dia, 2 xixis. E aí a gente tem um roteiro que eu vou passar para vocês, do que a gente tem que observar. O cocô, ele tem que ser preto no primeiro dia, no segundo dia também. No terceiro, tem que começar a mudar. No quarto, no quinto, de maneira que no sétimo dia tem que estar amarelo, bem amarelinho mesmo. Se eu estou no quarto dia, o cocô está preto, alguma coisa não está certa. Esse mecônio, ele tem que sair todo ali no terceiro dia no máximo. Então, a gente tem que mostrar para essa pessoa, para a família que está ali com ela, olha, tem que ser assim o cocô, dessa cor, certo? Tem isso que eu sei, é o dado mais objetivo que eu tenho ali no momento. Porque como é que a gente sabe se está depois ganhando peso bem? É não peso, quando vai lá. Mas assim, ela vai com quantos dias? 7 dias, com 10 dias? Até lá, esse bebê vai ficar desidratado, se for o caso? Não pode, né? Então, a gente tem que dar uns parâmetros objetivos para ela saber. Só faz xixi se estiver mamando. Cocô pode fazer sem estar mamando, porque tem um mecônio que já estava produzindo ali. Mas esse cocô tem que ser observado. O bebê faz cocô todo dia. Eu gosto de ver cocô. Eu falo, me manda foto do cocô. Adoro ver meu celular na câmera quando a pessoa tem foto do cocô de peito. Quando eu olho aqui, pô, tem 4 dias, o cocô, quando manda foto, um pouquinho, aquele só um melado. Cocô ainda escuro. Não, não tá legal. Esse bebê não tá se alimentando. Eu quero no quarto dia já ver cocô quase amarelo. Eu quero que esse bebê se alimente o máximo possível para evitar que aumente bilirrubina, para evitar que esse bebê tenha que se internar, né? Então, assim, quanto melhor o bebê se alimenta, a gente vai tendo certeza que está bem alimentado, que não vai desidratar, que não vai precisar reinternar. Então, é bom que seja em excesso. Eu quero sempre para mais. Então, vamos observar. Então, eu falo isso para ela. A gente precisa dizer qual o dado objetivo que ela tem: cocô, xixi, a moleirinha, que não pode ficar funda, né? A pele que se começar a ficar mais amarela, cada dia mais amarela ela tem que voltar, porque às vezes não é somente a amamentação, às vezes ela precisa de fato fazer uma fototerapia, mas assim, quando ele é muito bem alimentado, a chance vai diminuindo, né? Quanto mais se alimentar, mais rápido vai melhorando, mais o fato vai expelindo. Outra coisa, a pós-dura acontece quando?
Eu preciso conversar com ela sobre a apojadura, que eu não preciso usar esse termo com ela, né? Quando é que chega o leite, de verdade? Os leites, que ela fala assim, quando é que vai chegar o leite? Eu preciso dizer a ela que se até o 5º dia o peito dela não tiver bem maior e saindo bem mais leite, ela tem que me procurar na unidade de saúde, ela tem que ir lá para eu dar uma olhada. Porque tem pessoas, obviamente, que é porque acham que não tem leite, né? Acontece muito também. A pessoa chega, ah, não, não tem um leite, não tem um leite. Quando eu chego lá, que eu aperto o peito, o leite jorra. Aí a pessoa, oh, como é que você faz isso? Não consigo, porque ela não, sabe, não tinha técnica de ordenhar, né? Então ela achava que não tinha leite, mas estava tudo bem. Pronto, eu vi aquela pessoa. Então vocês precisam ver. Ela precisa ter uma noção. O que não pode é que acontece, viu, gente? 10 dias a pessoa fala comigo. Olha, até agora, quando é que é o período? Até agora, o bebê tem 11 dias, até agora meu leite não chegou. Opa, isso não pode. Se tem 10 dias não teve apojadura, ela não vai ter mais apojadura, gente. A gente perdeu ali o momento que era o importante. Então, o que aconteceu? Aí, eu vou trazer uns casos desses para vocês, que foram casos que eu já acompanhei. Teve uma razão para isso acontecer. 10 dias sem apojadura não é normal. Então, eu preciso dizer a ela, ó, no início a quantidade é pouca e tá tudo bem. É assim mesmo. 3 dias a 4, 5 no máximo estourando, porque assim, a literatura diz que pode ser até o 7º dia, mas eu não vou deixar chegar ao 7º, tá? Dificilmente vai chegar ao 7º, mas 3º, 4º, 5º dia que eu quero, porque se tiver uma coisa errada ali que eu possa ir ajudar, eu ainda tô pegando uma janela endócrina boa para poder atuar ali no 5º dia. Então, o que é que eu vou? Eu vou dizer a ela, seu peito vai aumentar mais, vai ficar quente, vai ficar dolorido, você vai botar a mão assim, ó, vai, aí você pega a mão dela, bota na própria, porque as pessoas não se tocam, né? A gente bota na própria mama da mulher para ela fazer assim, e ela entender como é que ela vai tocar lá dentro desse glandular para sentir se ela, os nódulos, né? Que elas falam assim, ah, tá cheio de nódulo, tá empedrado o peito. E a gente vai falar sobre isso, tudo a gente vai falar sobre, né? Cada uma dessas coisas assim no dia, mas a gente vai falar sobre isso, sobre o espectro da mastite, né? Isso ali é um processo inflamatório, eu quero que fique assim, é isso que eu quero mesmo, depois vai melhorar, mas eu preciso que isso aconteça, para garantir que daqui a 3 meses, 4 meses, ela vai ter leite suficiente. Então, quando é que vai chegar a pojadura? E claro, tem aquele percentual muito pequeno que não vai ter uma pojadura forte, que vai passar pelo momento tranquilo e tá tudo bem. Se eu tô vendo ali que tem um leite suficiente, o bebê. Ah, 3º, 4º dia, a mulher, não tô bem, não tô assistindo nada. Me manda foto, cocô amarelinho já. Fica com Deus, tá ótimo. Então, não precisa sofrer necessariamente, mas a maioria sofre, né? A maioria vai ter essa pojadura que vai doer e tudo bem. E a quarta coisa e se machucar, o que é que você vai fazer, né? Até vir para a próxima consulta, o que é que vai fazer? Então, a gente precisa conversar com ela sobre essas 4 coisas ali no pré-natal, que essas 4 coisas a gente vai conversar aqui nos próximos encontros, né? Mas precisa conversar, para a gente não ter um bebê que a gente chega e tá desnutrido, desidratado, que vai ter que internar, aquele peito jorrando sangue, que a mulher tá se mordendo, chorando, o bebê mamando e golfando sangue. Então, assim, a gente não precisa chegar nesse ponto, né? E se chegar também, a gente vai ver o que vai fazer, mas a gente precisa conversar para que a gente possa ali fazer com que as coisas fluam bem ou o melhor possível, dentro, né, do possível que acontecer. Então, a amamentação, ela acontece onde, né? Ela vai acontecer, ela começa a partir do desencadeamento aqui, ó, da sucção. O ato em si, né? O bebê suga através dos receptores do mamilo e da areola. Esses receptores mandam informação para o cérebro. O cérebro manda prolactina e ocitocina. A prolactina produz o leite e a ocitocina contrai a glândula. Quando ela contrai essa glândula, o leite sai para a boca do bebê. Então, é todo um processo, mas que vai acontecendo sem a gente nem perceber, né? A gente que já está numa amamentação no momento tranquilo, a gente coloca o bebê no peito, fica ali olhando o vídeo, o WhatsApp, e o bebê está lá, nosso corpo está a 1000 por hora. Então, o bebê suga, os receptores mandam informação, vai para o cérebro. A gente tem aqui hipófise anterior e posterior. Uma vai mandar a prolactina para produzir o leite e a outra a ocitocina para contrair a glândula. Então, o que acontece? A glândula contrai e ela joga esse leite. Na hora que ela joga esse leite, na hora que a ocitocina... A gente produz prolactina a todo momento, certo, gente? Essa produção ela vai acontecendo a todo momento. Só que na hora que o cérebro, que pinga a ocitocina na corrente sanguínea, que os receptores captam ali a ocitocina, essa glândula contrai. O que acontece na hora que contrai? Vem jatos de leite na boca do bebê. É nesse momento que tem a sucção nutritiva, que a gente vai falar
os próximos encontros, acho que já é no próximo. Então, eu preciso perceber que tem um padrão de sucção nutritiva, que não é sempre assim, né? O peito não é uma torneira que você abre e jorra. Não, é diferente da mamadeira. Tem horas que ele suga, que é a sucção não nutritiva, não é que não vem nada, mas vem gotinhas, então ele suga 15 vezes, depois engole, suga mais 12 vezes, engole, suga mais 20 vezes, engole, de repente cai a ocitocina no sangue. Aí ele suga 3 vezes, engole. E a gente percebe, é lindo, é incrível. Ele faz gut, 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 engole. Então, eu tô vendo que é um reflexo de ejeção. Então, quando eu usar esse termo, reflexo de ejeção, é quando o cérebro liberou a ocitocina. Chegou ali, a ocitocina está contraindo, se segurando lá, e o leite está saindo em grande quantidade. Na mamada, a mulher precisa ter alguns reflexos de ejeção para que esse bebê fique bem alimentado, certo? Então, assim, a amamentação em si, né, o leite em si, a gente já viu todo aquele processo, né, de questão social, pré-natal, a gestação, mas o ato em si, ele começa quando o bebê vai sugando e vai produzindo. Às vezes, não precisa nem poder sugar. Às vezes, a gente ouve o bebê chorar e o peito começa a vazar, né? Isso acontece muito, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê. Às vezes, a gente tem um estímulo qualquer de ocitocina no corpo e o leite começa a sair. Então, mas assim, o contato da boca com o complexo mamilar, ele é muito importante. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, que é o seguinte, a gente usa o termo do leite humano como leite vivo, porque ele é vivo mesmo. Ele é vivo em dois aspectos. Ele é vivo porque ele tem muitas coisas vivas ali dentro, né? Imunoglobulina, micro-organismos mesmo que são importantes, né? Lactobacilos, que são importantes na sua composição, e ele é vivo porque ele se molda a todo momento, né? Então, assim, o meu leite da minha filha, ele é produzido para minha filha, o que significa que se ela tiver uma virose, ele vai ser um leite produzido para tratar aquela virose, por exemplo. A gente sempre ouve isso. Mas como é que se sabe? Como é que o leite é produzido assim, né? A gente, na época da pandemia, logo que surgiu a vacina, a gente viu aí nas redes sociais muita gente postando, tomou a vacina, poucos dias depois o leite estava uma cor diferente. Por que que isso acontece, né? Às vezes eu, que sempre fiz rotina de tirar leite para doar, eu percebia que tinha frasco de meu leite que ficava mais amarelo, outros ficavam mais branco. Por que que isso acontece? Então, isso acontece porque quando meu filho botava a boca no meu complexo areolo mamilar, ali tinham receptores que, através da saliva do bebê, identificavam as necessidades daquele bebê. Então, a sucção não nutritiva, ela faz isso. Ela é importante porque ela é regulatória da produção do leite. Ela vai mandar a informação do que meu bebê mais precisa. Precisa de mais gordura, mais proteína, precisa de quê? Isso é muito incrível, mas é assim que a produção vai sendo específica, porque vai produzindo, claro que de maneira geral, quando a gente observar a quantidade de percentual de gordura, de proteína, ela vai sendo um pouco padrão em qualquer pessoa, inclusive em mulheres desnutridas. Mulheres que vivem abaixo da linha da pobreza, que são de fato desnutridas, elas ainda conseguem ter um leite de muito boa qualidade, mas ele é específico para o bebê, né? Porque ele consegue identificar ali o que é que o bebê precisa. E a sucção não nutritiva é importante por isso também. Além de acalmar o bebê, de ser analgésica, ela vai moldar o leite para o leite ser o melhor possível para aquele bebê. Eu quero passar pro... Ok. E aí o colostro. O colostro, aí a gente chegou no ponto, né, que a gente já conversou um pouco com ela ali, no pré-natal, então esse bebê nasce. A gente precisa também no pré-natal orientar ela que o colostro é uma quantidade pouca. A gente faz uma expressão do mamilo e, em regra, o que a gente vai conseguir é isso ou menos que isso, inclusive. Às vezes, logo no pós-parto, às vezes é uma gotinha pequenininha e tá tudo bem. Eu costumava falar para as meninas que eram do projeto de extensão, quando eu estava sendo Bonfim, eu ficava fazendo o projeto de extensão, de amamentação, eu dizia ela assim, olha, não faz isso de, às vezes, a gente faz expressão no mama, e aí não sai nada. Aí a pessoa faz, eita, não saiu nada, pró. Ou então, faz um cara assim de assustado. Não faz isso, porque aqui a gente tá cortando a ocitocina da mulher. Não, olha, pode acontecer, é normal. Vamos massagear essa mama, vamos estimular, que já já começa a sair. E realmente já já sai, às vezes para de estímulo. O colostro, ele já é produzido desde as 16 semanas, mas ele não precisa sair antes.
Tem mulheres que saem? Tem. Tem mulheres que, às vezes, no pré-natal, eu faço uma expressão ali no final da gestação só para observar, às vezes, a textura do complexo areolo-mamilar, porque isso é importante. Às vezes, tem complexo areolo-mamilar que são, principalmente quando já fez alguma cirurgia mamária, que são fibrosos, isso pode ser dificultoso. Mas, às vezes, acontece de já sair na gestação. E tá tudo bem se sair também, só não precisa ficar estimulando. Não que faz mal, mas não precisa ela estar fazendo isso, esse estímulo, sem necessidade, porque se ela estimula muito na gestação, ela pode, inclusive, ter um engurgitamento antes mesmo do bebê nascer. Existem, casos de mulheres que têm engurgitamento, mastite antes do próprio bebê nascer. Então, é pouca quantidade. Ele pode ser transparente ou pode ser assim, ó. Isso aqui foi um colostro que eu tirei outro dia numa xícara, bem amarelo, parece uma gema de ovo. Então, também pode ser mais translúcido. Cada colostro vai ser diferente, mas normalmente ele tem uma tendência mais amarelada. Mesmo que ele comece a ficar ali transparente no primeiro dia, no segundo, terceiro, ele fica mais amarelado, até chegar na cor branca mesmo, esbranquiçada de leite. E a quantidade é muito pouca, gente. Ó, e quando o bebê nasce, primeiro que no primeiro dia de vida do bebê, ele tem uma necessidade muito baixa de se alimentar, né? Porque ele normalmente ele nasce bem nutrido, estava sendo bem nutrido ali, então ele tem um processo às vezes que ele fica algumas horas sonolento, muitos bebês nauseiam algumas horas pós-parto, e às vezes eles precisam de um tempo, tá? Essas primeiras 20 bebês que são saudáveis, sem qualquer tipo de alteração, né? Então, que não são mulheres diabéticas e que não são pequenos para idade gestacional ou prematuros, a gente pode ficar mais tranquilo nas primeiras 24 horas, estimulando, 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 colocando ao seio, tirando gotinha por gotinha que seja do mamilo e colocando na boquinha dele e ficando mais tranquilo. Esse bebê, normalmente, mesmo que ele seja mais sonolento no início, após as primeiras 12 horas, eles têm a tendência a acordar um pouco mais. Às vezes, nas primeiras 8 horas, principalmente, eles precisam descansar, porque os bebês também cansam para nascer. E a quantidade é muito pouca. Eles precisam, em média, aqui de 5 a 7 ml. É a capacidade gástrica, que aumenta rapidamente. Veja, com 3 dias, 22 a 27 ml. Uma semana, o que é que aconteceu aqui? Aqui aconteceu a pojadura. 45 a 60 ml é o volume gástrico, muito maior, né? De maneira que um mês a gente pode chegar até 150 ml. Normalmente, inclusive, quando a gente orienta, a gente vai falar sobre isso também nos nossos encontros, acho que é uns pontos, um dia da aula, falar sobre quando a mulher precisa estocar leite, né, o retorno a trabalho, o estudo, que a gente sempre orienta que por mamada seja no máximo 150 ml, é diferente da conta da fórmula, né, mas quando a gente oferece em copinho, que de preferência sem ser mamadeira, porque mamadeira é prazeroso, eles gostam de sugar. Então, às vezes, você pode botar 300 ml, o bebê vai sugar na mamadeira, ele vai vomitar depois, mas ele suga porque ele gosta de sugar. Quando a gente oferece no copinho, os bebês recebem aí em torno de 100, nunca vi bebê receber 150 em copinho, não recebe. Eles tomam no máximo 120, 130 ml. Mas, assim, a capacidade é muito pequenininha no início, então vai crescendo ao longo dos dias. E aí, só para explicar um pouquinho, né, o que eu vou falar a seguir, eu preciso dizer que a produção láctea, ela se dá em etapas. A gente tem uma homogênese, que começa na puberdade, que é o desenvolvimento glandular. Aí a gente tem a lactogênese 1, que é das 16 semanas até a colostro, até a saída da placenta. O que é que acontece aqui? Como eu falei anteriormente, o colostro está sendo já produzido aos poucos, mas ele não sai, não precisa sair. Quando é que ele sai? Normalmente quando se tira a placenta, existe um hormônio que chama-se hormônio lactogênio placentário. Esse hormônio desencadeia o reflexo de saída do colostro, que vai ser pouquinho, certo? Gotinhas, gotinhas, gotinhas. Só que a gente tem aqui isso vai acontecer na lactogênese 2, desculpa, a lactogênese 1 é o período de 16 semanas, até a saída da placenta. Então, na lactogênese 2, assim que essa placenta sai, né, tem a dectação, queda da progesterona, aumenta a prolactina. Então, começa a sair esse colostro aí. O que é que vai acontecer? Até aqui, o mecanismo ele é puramente endócrino, puramente regulado por hormônios. Então, progesterona, prolactina, sai um, entrou outro em ação. Daqui para frente, eu preciso de uma coisa que se chama estímulo mecânico. Se o bebê nasce e se ele não é colocado ao seio para sugar, essa mulher dificilmente vai ter uma pojadura se ela não estimular. Então, aqui vai uma coisa que é muito importante, principalmente para quem trabalha na maternidades, que recebe mulheres no pós-parto. Esse bebê precisou ficar em observação, precisou de um oxigênio, precisou de alguma coisa.
A gente vai estimular essa mulher a massagear as mamas frequentemente. E aí vai ser massagens mais vigorosas mesmo, porque aqui eu não estou falando de manejo de engurgitamento, eu estou falando da mulher que precisa estimular para esse leite ele ser produzido, né? Essa pojadura chegar. Porque o que eu não quero é que esse bebê passe 3, 4, 5 dias e quando ele tem a alta, a pojadura não tenha chegado, essa mulher não tenha estimulado essa mama. Eu quero que quando ele tenha alta, e ainda mesmo sem ter alta, quando ele precisar de leite lá, ela possa tirar o próprio leite para dar, que vai ser o melhor para esse bebê. Então, a lactogênese 3, que é a pojadura, ela só acontece quando existe estímulo mecânico. Então, sempre eu falo isso. Ó, tem alguma bomba, tem bomba manual ou elétrica? Se tiver, a cada 2 horas vai colocando, porque um bebê recém-nascido ele vai sugando o tempo todo. Não precisa colocar muito tempo, 10 minutos em um peito, 10 minutos no outro. Não tem bomba, tudo bem, não precisa comprar. Muita gente não tem condição de comprar. Faz massagem, 10 minutos um peito, 10 minutos no outro. Massageia, massageia de forma circular em toda a mama, faz movimentos de ordenha, massageia de novo, ordenha, 10 minutos em cada mama. A gente vai querer estimular nesse momento. Então, a pojadura acontecendo, a próxima fase seria só involução, quando a gente fizer o desmame. A gente vai, acho que no último encontro a gente vai falar sobre desmame, como conduzir um desmame. E aí, assim, a pergunta: e a livre demanda? Ela vai ser para sempre livre demanda? Então, a livre demanda ela é soberana, né? E a resposta é que a gente precisa pensar sobre a livre demanda. Em que sentido? A livre demanda, ela não é só do bebê, ela tem que ser da lactante também. Então, quando eu falo isso, a livre demanda não é só do bebê, é da lactante, eu tenho que mostrar àquela pessoa que está amamentando que ela não pode esperar só o bebê demandar pelo peito. E eu estou falando disso principalmente nos primeiros 15 dias. Então, nesses primeiros 15 dias, ou até o ganho de peso estar satisfatório, a gente não vai deixar esse bebê se mamar mais 3, 4 horas. Gente, acontece muito, muito, muito isso. Isso é importante, por quê? Porque a gente sabe que o bebê perde peso na primeira semana de vida, mas existe um parâmetro para isso. A gente quer que o bebê perca ali no máximo 10%, um bebê a termo. No máximo esses 10%. A gente não quer que isso se exceda. E a gente quer que ele recupere logo na segunda semana, de preferência. Então, se eu tenho um bebê que acontece de ser muito sonolento e esse bebê passa 8 horas, 9 horas dormindo, bebê recém-nascido, eu tenho uma chance muito grande desse bebê não estimular a mama. Então, o que vai acontecer? Não vai estimular, ela pode até ter uma pojadura, mas esse bebê dorme tanto, mama tão pouco, que o estímulo a longo prazo vai ser muito pequeno. Então, uma amamentação mais frequente nas primeiras semanas de vida garantem uma produção mais eficaz durante os 6 meses. É muito comum, quando chega 2, 3 meses, que o organismo ele tem um mecanismo de regulação nesse período. É muito comum muitos bebês caírem na curva de peso aí. E aí, obviamente, nem sempre a culpa é a produção da mulher. Às vezes é a sucção do bebê, que já estava com deficiência desde o nascimento, mas a mulher tinha uma produção muito grande e isso compensava. Mas, por muitas vezes, é de fato a produção, porque não houve um estímulo adequado no começo. Então, ela produzia um pouco mais, porque de fato a gente produz normalmente um pouco mais. Quando as coisas se equilibraram para que o bebê mamava de fato, isso diminuiu muito, de maneira que não deu mais conta, porque agora já era um bebê mais esperto que queria mamar mais. Aconteceu já chega na casa, o bebê 8 horas dormindo, quinto dia de vida, mecônio ainda. Esse bebê não estava bem alimentado. Era um bebê que tinha a aparência de um bebê subnutrido, um bebê bem todo amarelinho, já uma icterícia mais central. Então, o bebê não estava bem alimentado. Então, assim, ah, não, mas eu não estava acordando, porque senão depois ele vai se acostumar a ficar acordando. Gente, é isso. A gente precisa garantir o bem-estar do bebê. Então, a livre demanda, ela vai ser livre demanda. Eu vou dizer que pode deixar o bebê dar conta dele mesmo, a partir do momento que ele ganhe peso suficiente. A partir do momento que foi para a primeira consulta, observei o peso que estava. Então, assim, o bebê nasce com 3,5 kg, por exemplo. Ele pode perder até 350 gramas. Então, nasceu com 3,500, teve alta, estava com 3,350.
Quando foi para minha consulta com 7 dias, estava com 3.300, por exemplo. Então, ok, já passou 7 dias, eu não quero mais que ele perca. Eu vou pedir para ele vir daqui a 3, 4 dias só para pesar, para a gente ver se já está em ganho e quanto eu ganho. Então, quando ele veio daqui a 3 dias, já estava com 3.420. Nossa, ganhou 120 gramas em 3 dias, então foi 40 gramas por dia. Tá excelente. A partir daí eu vou dizer para ela, olha, sucesso, vai, né? Tá ótimo, volta agora mensalmente para conseguir, vai observando, manter o xixi, o cocô, e tá tudo bem, o peso tá ok. Então a gente já viu que tá ok. Se ele tá ganhando peso bem, a gente relaxa mais. Mas esse bebê voltou, tava com 3.400, tinha ganhado em 3 dias só 30, 40 gramas. Então foi menos do que eu imaginei. Não, a gente vai acordar ele a cada 3 horas, de fato, vai revezar mais as mamas, que eu vou voltar sobre, né, falar sobre isso um pouco mais na frente. Mas a gente precisa ir acompanhando o ganho do bebê. Volta daqui a 3, 4 dias. Eu sei que a gente não tem tempo para atender a pessoa a cada 3 dias, não é isso, mas ela volta para pesar, olha, volta para pesar, e na hora que pesar, me avisa o peso, né? Para poder a gente ver o que vai fazer, se vai dar orientação ou se pode mandar ela ir tranquila embora. Mas assim, a gente precisa acompanhar esse peso, que isso é importante. Por quê? Porque o bebê não vai ganhar peso, aí às vezes a mulher vai desistir, ela vai começar a dar um substitutivo, sendo que às vezes era um problema de manejo, era só porque o bebê dormia demais. Enfim, a gente tem que ver o que é para poder ir estimulando. Então, nesses primeiros 15 dias, não é o livre demanda do bebê, por favor. A maioria não vai deixar ficar mais 3 horas, isso é fato, eu sei. A maioria, antes disso, vai querer mamar, ótimo. Mas aqueles casos, bebês sonolentos, olha, bebê pequeno, bebê mais prematuro, bebê grande demais, são danados para. Bebê que nasceu na cesariana de 37, 38 semanas, danado para ser bebês sonolentos. Então, vamos ficar atento e falar para essa pessoa que ela precisa acordar esse bebê. É muito sonolento, deu 2 horas de dia, a cada 3 horas amamentar. À noite, deixa pelo menos umas 4 horas, para a pessoa também descansar. Mas assim, deu 2 horas e meia, começa a fazer os estímulos. Que a gente vai conversar sobre isso também em outras aulas. Mas precisa ver, certo? Então, acho que eu falei sobre tudo isso. A gente vai observar as qualidades da mamada também. Isso é importantíssimo no pós-parto, tá? Todo bebê, a gente tem que botar o bebê para mamar e observar. Porque às vezes o bebê tá sugando, mas é aquele caso lá que eu falei. O bebê tava sugando, mas já tem 24 horas sem fazer xixi. Porque ele só fazia sucção não nutritiva. Ele não conseguia fazer sucção nutritiva. Não tinha um padrão de sucção adequado. E aí, pronto, o bebê nasceu, né? O bebê nasceu, o que é que a gente vai fazer? Eu vou falar agora, a gente está se aproximando um pouco do fim, eu vou falar um pouco do que é que a gente vai fazer enquanto a avaliação do bebê. A primeira coisa, importantíssima, quando eu chego no cenário de uma mulher e bebê, eu vou avaliar os dois. Se chegou ali a mulher com o bebê está dormindo tranquila, avalio primeiro a mulher, vou olhar a mama, ver se, né, se tem saída de colocho, ou se já está na pojadura, como é que está tudo. Posso conversar já com ela algumas coisas e acordar o bebê depois para examinar e colocar ele ao seio. Se ele já chega ali chorando, inquieto, eu vou primeiro avaliar esse bebê, porque eu quero pegar ele chorando para dar uma olhada na boca dele. Então, a gente vai observar o bebê como um todo, né? Se possível, deitar o bebê na maca ou na cama, se for uma visita domiciliar. Então, o bebê deitado e acordado, se tiver acordado, melhor ainda, para eu ver o movimento do corpo do bebê. Por exemplo, muitos bebês nascem com uma certa restrição no pescoço, que muitas vezes não é bem um torcicolo característico. Às vezes é um torcicolo, mas às vezes é uma pequena restrição. Que a mulher chega com a queixa: meu bebê mama bem no peito direito, mas não mama bem no peito esquerdo. Só o peito esquerdo machuca. Ele não consegue mamar o esquerdo, ele solta muito, ele chora toda vez que eu boto ele desse lado. Nanã. Essas queixas, se não existe nada muito grotesco de alteração anatômica, possivelmente é uma questão posicional mesmo do bebê. Então, eu boto ele deitado, eu quero ver como ele se movimenta, eu quero ver se ele gira o pescocinho para os dois lados, deitado de barriga para cima. Então, às vezes, eu estimulo fazendo sons, então eu faço sons, e eu quero ver se normalmente eles viram acompanhando o som. Ou se ele tiver sem virar, eu vou estimulando aqui, ó, porque o bebê tem todo bebê, ele deve nascer com reflexo de busca. Então, eu faço aqui para ele ir, ele vai abrir a boca e virando a cabecinha. Eu quero ver se ele consegue virar para o outro lado. Então, eu quero ver se ele vira a cabeça para os dois lados, né? Para ver se ele tem esse movimento ou se tem alguma restrição.
O bebê fica muito tenso, com a mãozinha muito fechada o tempo todo, então pode ter, de fato, uma tensão corporal, que aí já é uma questão muito mais específica, porque se acontecer... Então, acontece... O bebê tem torcicolo, tem uma restrição corporal muito grande. O ideal seria esse bebê ser manuseado por um profissional osteopata, que é um profissional que vai saber manusear isso. Eu sei que na realidade do SUS isso não existe. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer o possível dentro da nossa realidade, porque a maioria dessas restrições, com o passar do tempo, vai melhorando. A maioria, eu quero falar dessas restrições mais de pescocinho, né? Que não é uma. Eu não tô falando aqui de torcicolo congênito, eu tô falando de uma restrição pequena, né? À medida que eles vão crescendo. Mas assim, a gente precisa mudar, às vezes, a posição, de colocar o bebê para mamar, então a gente precisa avaliar esse corpo do bebê, de uma maneira geral. A gente tem que tirar mesmo, né, a roupinha, olhar o umbigo, então a gente já vai olhando se tá amarelinho, então a gente já vai observando esse bebê como um todo, olhando se ele vira bem para um lado para o outro. Principalmente quando tiver essa queixa de que uma mama é pior que a outra, né? Então a gente vai ver se movimenta a cabeça, vai fazer o teste da linguinha, que eu vou mostrar a seguir, e vai fazer o teste de sucção luva-dedo. Aí, nessas testes, a gente vai observar a profundidade do palato, a pressão oral, se tem um padrão mordedor. O que é isso? Quando eu boto meu dedo, eu sinto o bebê morder mesmo, como se tivesse dentes. E o teste de vácuo. Eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos e próximos slides. Então, primeiro, o teste da linguinha. A gente tem 2 protocolos que são utilizados aqui no Brasil. A gente tem o primeiro protocolo, que é o protocolo Bristol. Ele é um protocolo mais sucinto. Eu acho que na nossa realidade talvez seja o mais adequado, né? Na realidade mais corrida, porque ele é mais sucinto. O outro protocolo, que é o Martinelli, ele é o que de fato foi fundado a lei do teste da linguinha, né? A gente tem uma lei, que embora seja lei, não é colocada em prática. Quase nenhuma maternidade faz esse teste da linguinha. E aí, ele é um protocolo muito rico, porque ele engloba não só a posição da língua, mas a função do sugar, que eu acho muito importante. Então, assim, vocês podem acessar os dois, imprimir. O que é que eu acho? Que quando isso, por exemplo, eu não levo nada para pontuar, né? Eu já faço muito. Eu vou fazendo, eu já vou vendo se a função oral é boa ou não é. Eu já sei muito isso porque já repeti muitas vezes. Então, no dia a dia, com a experiência, a gente não precisa muitas vezes ficar de fato pontuando. A gente observa já se tem um padrão de língua limitante ou não. Mas eu vou mostrar para vocês. O protocolo Bristol é aqui. A gente vai observar esses quatro itens e pontuar de 0 a 2. Quanto menos a pontuação, pior é a língua, mais limitante, certo? Então, se pontuou só 2, 3, 4, é o pior cenário. Quanto mais score, quanto mais pontuação, melhor. Então, primeiro, qual a aparência da ponta da língua? Então, quando o bebê chora, fica a pontinha como se fosse um coração. Isso aqui é o freio de língua clássico, né? Bem na ponta da língua, forma como se fosse um coração, como se fosse uma cauda de baleia. Quando chora, fica só um pouquinho na pontinha ali, uma fenda. Então, normalmente são aqueles freios também típicos, mas que são no meio da língua, que não são bem na ponta, né? Ou fica arredondada. Então, quanto mais pontua, melhor. Então, onde o frênulo está fixado? Então, fixa na parte superior da gengiva, então bem para frente, quase na gengiva mesmo. Fixa atrás ou fixa no assoalho da boca, que é no meio. É o que pontua menos. Eu vou mostrar outras imagens que acho que vai ficar mais fácil. E aí vai ter, eu não vou ler todos os itens para não alongar, mas assim, o quanto a língua consegue se elevar. Aqui é durante a boca, em relação à quantidade que se eleva. Aqui é a aparência da língua, né? Se é cauda de baleia, o coração, etc. Aqui é o quanto eleva. Eleva completamente em direção ao palato, se eleva só as bordas, fazendo U, ou não eleva nada, né? E aqui é a projeção da língua, se bota a língua para fora do lábio, ou se fica só na gengiva, ou se fica só para dentro. Então, esse é o protocolo Bristol. A gente tem no Ministério da Saúde, em 2022, esse protocolo da RAIS. A gente tem os scores, e cada score o que fazer. Então, score de 0 a 3 é anquiloglossia, né? O termo técnico é esse, é anquiloglossia. Anquiloglossia grave, não tem, dificilmente, ó, aqui, sem dificuldade de amamentar, a gente vai olhar, acho que cortou um pouquinho o score. Não, ok, sem dificuldade, a gente vai estar observando, por quê? Às vezes, gente, infelizmente, a gente tem um olhar muito raso. Ah, não, mas o bebê tá sugando. Mas assim, ele tá sugando o
quê? Porque esse bebê aqui, dificilmente ele vai fazer uma sucção nutritiva. Ele vai fazer a sucção no mamilo só. Ele vai fazer. Hoje eu não deixei separado aqui nenhuma mama, porque seria uma coisa mais. Eu vou falar sobre tudo isso, mas assim, ele estava na sucção só no mamilo de fato. Ele não vai projetar a língua para fazer um movimento na areola. Então, vai ser aquele bebê que vai estar sugando, mas não vai ganhar peso. E a mulher vai achar que é porque ela não produz leite, quando não tinha nada a ver com leite, com a produção dela. Tinha a ver com o mecanismo da sucção dele. Então, dificilmente esse bebê ele vai evoluir para conseguir se alimentar bem. A menos que essa mulher tenha uma produção tão boa, que continue tão boa, que vai se compensar, porque o bebê bota a boca e o leite escorre. Aí, nesse caso, ele vai conseguir ficar nutrido, mas se não, vai ser difícil. E aí, para todos os outros scores, ó, a gente vai ter a possibilidade de estar, se tiver sem dificuldade, acompanhar só na atenção primária. Com dificuldade, a gente vai ver para a questão cirúrgica, né? Os scores 6 e 7, praticamente não vai ter problema, a gente vai ficar ali observando, né? E score 8, a língua perfeita, não vai ter necessidade de nenhuma intervenção. Não vai ter necessidade de qualquer intervenção. Então, o protocolo de Martinelli, que é um protocolo de 2013, que foi o que gerou, né, que trouxe realmente, que vem na teste da linguinha, embora seja esse Martinelli, né, mas aqui a gente vê que o Ministério da Saúde, ele traz o protocolo Bristol, ele vai estar, além dessa avaliação anatomofuncional, ó, ele vai olhar a boquinha em repouso, se fica aberta ou fechada. Por que isso é importante? Porque todos nós, aqui, eu, vocês, quando eu falar isso, todo mundo vai mudar a posição, mas assim, todos nós, quando estamos em repouso, assistindo televisão, assistindo aqui agora eu falar, a gente deveria estar com a boca fechada e com a língua apoiada no palato. Se eu abrisse minha boca, se eu estiver assim, parada e alguém abrir minha boca, deveria estar desse jeito, minha língua, lá em cima. Essa é a posição fisiológica, a posição ideal da língua para todas as pessoas, de bebê recém-nascido a idoso. O porquê? Porque isso mostra um fortalecimento de base de língua. Quando os bebês ficam muito com a boquinha aberta, mostram fraqueza de língua. E isso, a longo prazo, pode inclusive repercutir em várias coisas. Por exemplo, um bebê que tem a língua presa, que não foi. Por isso, assim, a língua presa, né, a anquiloglossia, ela é uma questão muito polêmica, porque ela não é só sobre a amamentação, e eu converso sempre muito isso com a família. Eu não estimulo a fazer o procedimento, mesmo que a pessoa possa, se não tiver necessidade. Não é isso, gente, porque todo procedimento é um procedimento, embora seja um procedimento muito tranquilo do ponto de vista técnico, mas qualquer coisa, e qualquer procedimento dos nossos bebês é muita coisa para nós que temos os bebês, né? Mas eu converso o seguinte, olha, quando tem um freio realmente limitante, que eu tô vendo que não é um freio legal, isso pode impactar em muitas coisas. Por exemplo, um bebê que tem um freio curto, que fica assim, com a boquinha aberta, né? Bebezinho, mas ele vai crescendo, vai mantendo. Aula que vem, acho que na aula que vem ou na outra, eu vou falar sobre exercícios que a gente pode fazer coisas para melhorar? Pode, eu faço muito e dá muito certo. Exercícios orais, fortalecer, dá certo. Mas freios de língua, ele não distende, ele não fica elástico, isso não existe. Vai ser para sempre daquele jeito, tá? Ele não vai se resolver sozinho. O que a gente pode fazer é paliativo, compensar com outras estruturas, mas o freio vai estar ali. Então, o que acontece? Voltando ao que eu ia dizer, é que se essa criança ela vai crescendo sem a língua estar no palato, esse palato ele não se fortalece, ele vai ficar frágil, de maneira que a profundidade do palato ela pode ficar mais rasa, porque eu não tenho uma língua ali o tempo todo. Isso pode criar problemas futuros, como, por exemplo, o maxila da pessoa não se desenvolver bem. Então, vocês já viram, existem muitas pessoas que têm assimetrias faciais, por exemplo, a mandíbula mais para frente. Muitas vezes não é a mandíbula que cresceu muito, é o maxila que ficou subdesenvolvido, não acompanhou o crescimento ósseo. Por quê? Porque era uma criança que tinha um freio de língua, ou que, né, tinha qualquer outra coisa que atrapalhou esse processo. Os freios de línguas impactam muito. Isso é uma das coisas, uma mandíbula para frente, então isso impacta na mordida cruzada, lá para frente pode realmente impactar numa assimetria facial. A face, um lado fica um pouco mais forte que o outro, isso pode impactando. O freio de língua, esses freios, né, mas que, nossa, gente, o freio da ponta da língua tem que resolver, não vai melhorar.
quando chega na época da introdução alimentar, isso vai impactar demais. Talvez não com 6 meses. Com 6 meses, a introdução alimentar é tudo muito instintivo. A gente coloca ali o alimento, o bebê pega, bota na boca, ou a gente oferece. É instintivo. Tem bebês que dão trabalho para começar a comer, outros começam a comer muito fácil. Mas, assim, eles não associam a alimentação a saciar a fome, não associam ainda a qualquer coisa que incomode. Por exemplo, às vezes o bebê se alimenta super bem, mas quando chega por volta dos 2 anos, que é uma fase já difícil, é uma fase que aquela criança ela muda muito do ponto de vista neurológico, né? Os 2 anos é um marco para qualquer criança. E quando chega ali, se esse bebê, se essa, né, essa criança, esse bebê tem a língua presa na pontinha da língua, ela não vai conseguir fazer esse movimento, ó, que é um movimento que a gente precisa fazer. Imagina, eu tô comendo um arroz, o arroz enganchou aqui. Eu não consigo tirar. Você vai que toda vez, imagine, eu com 37 anos, vou estar comendo, o arroz enganchou, eu vou botar meu dedo para limpar de todo mundo. Imagina a situação. Porque a gente não consegue comer se começar a ficar comida enganchada. O que é que a língua faz no processo de alimentação? A língua ajuda muito no processo de limpeza. A gente faz isso. A gente usa a língua para tirar algo que enganchou no dente lá de trás. Então, a língua ajuda. À medida que essa criança vai crescendo, que a alimentação ela não passa a ser só mecânica, mas vai sendo emocional também, ela não quer mais o arroz, ela não quer mais a maçã, que ela não consegue lateralizar, porque assim, não lateraliza para ser mastigada com os dentes de trás. Ela não quer comer a carne, porque sempre ela só chupa, morde ali, cospe. Então, ela vai associando muitas outras coisas, e a alimentação fica difícil. Então, cresce, chega a 4, 5 anos, a fala muito difícil. Os fonemas que já deveria nessa fala serem ditos como R, né? Não vão ser ditos. Então, assim, o freio de língua, que de fato é restrito, eles causam muito impacto, não é só a amamentação. Às vezes a amamentação ali, ela é superada com exercício oral, com uma produção grande demais da pessoa, né, da pessoa que está amamentando, mas muitas vezes outras coisas virão. Então, dentro do possível, a gente, enquanto profissional, por exemplo, da atenção primária, isso deveria ser resolvido na maternidade, gente. Olha, eu não entendo. Esse freio de língua aqui, ó, da ponta da língua, isso aqui era para a criança nascer e ser cortado. É a coisa mais simples do mundo. O pediatra poderia fazer isso, sabe? Em algumas maternidades, grandes maternidades, isso é feito na própria maternidade. O profissional mesmo faz ali, um cirurgião pediatra, se estiver na casa, porque isso é simples. Esse freio aqui, ele é um freio que ele não tem vascularização, não sangra. Também não é só cortar, né? Coloca anestésico tópico, com cuidado, porque bebês recém-nascidos sentem dor. Não estou falando que é para fazer de qualquer jeito, mas isso é simples. Eu acho que é inconcebível o bebê sair na alta com a língua desse jeito, a gente sabendo que vai ter todo um sofrimento dessa mulher em rodar para conseguir fazer esse procedimento de novo, né? A maioria delas vai ter que peregrinar para ver se consegue fazer esse procedimento pelo SUS. Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas seria muito mais simples se isso já fosse resolvido o teste da linguinha, né? A lei veio para isso. Então, Martinelli, primeiro, depois de olhar isso anatomofuncional, lábio em repouso, posicionamento da língua durante o choro. A gente vai botando, ó, marcando, e tem aqui o ponto, tá vendo? 0, 0, 2, 2. Nesse caso, quanto mais pontua, pior, é diferente. Forma da ponta de língua quando eleva durante o choro. Depois, a gente vai ver com o frênulo da língua, que é com a manobra. Por quê? Isso não tem no Bristol. Por isso que ele é um pouco falho nesse sentido. Porque nem todo freio de língua a gente consegue ver sem manobra. Então, a gente precisa fazer a manobra com os 2 dedos, indicadores ou os dedos mínimos. Eu prefiro o mínimo, que eles são tão pequenininhos, mas pode ser um indicador. Então, a gente suspende a lateral da língua para observar o freio, porque existem freios que são submucosos. E aí, assim, esses sim, eles são muito mais difíceis de a gente fazer um procedimento, porque são freios que precisam ser feitos com mais cuidado, porque esses podem sangrar. Mas aí a gente já sabe que ele tem um freio que precisa investir em exercício oral, porque também do ponto de vista de evolução, esses freios mais submucosos, que a gente só consegue ver levantando a língua, eles não alteram tanto a fala, alteram menos a alimentação, são melhores nesse sentido, mas podem machucar muito o peito também. A espessura do frênulo, ó, se é delgado ou esse, veja esse, parece um torre Eiffel, tão grosso, com esse negocinho no meio. Então, a posição, vou passando para a gente já.
E aí, depois, esse outro protocolo, ele faz a avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva. Então, tem aqui alguns pontos que vai dizer sim ou não e que a gente vai pontuando. Ao final, o pior resultado é 25, e quando a soma do exame físico for igual, ou a soma da história, o exame clínico foi igual ou maior que 13, pode considerar interferência nos freinos do movimento. A gente vai observar. Quando a soma for igual ou maior que 9, ele já vai dizendo aqui que pode considerar, né? Mas aí, o que é que eu acho? Que vocês podem ler, né? Eu sei que no dia a dia é um protocolo grande, mas pode ler para ir vendo quais são as coisas mais importantes para se fazer. E observando indícios, porque eu acho que o que a gente tem que observar mais é a função da língua. Então, eu olho o bebê chorando ali, quando ele se incomoda, eu falo, não, deixa chorar um pouquinho só para olhar. Eu olho a posição da língua, aí eu vou fazer a manobra para ver o teste da linguinha. Depois eu boto meu dedo de luva e observo o mecanismo de sucção do meu dedo. E depois eu vou ver na mama para ver se tiver tudo bem, independente de ter algum freio menos restritivo. Eu não, eu comento só que tem um freio curto, mas que não é tão restritivo, que o movimento da língua tá ok e que possivelmente dá para seguir. Agora, se for um freio bem restritivo, eu converso mesmo, porque vai ser muito, com certeza, eu já sei que essa pessoa vai passar por sofrimentos futuros. E aí, o teste da linguinha, esse bebê ele pode ser posicionado de qualquer maneira, ou semi-sentado, ou no colo. Se for assim, ela veio para o consultório, é melhor que seja no colo, né, do cuidador, da cuidadora ali, para se fazer um movimento, ou pode ser deitado na maca, alguém segurando, de preferência os bracinhos, e segurando um pouquinho a cabeça ali, só para o bebê não cair, e também para ele deixar a gente fazer a manobra. Então, a gente vai observar esses freios, eu não achei nenhum recém-nascido, mas assim, o freio é os freios do lábio também, embora, na prática, eles não impactem tanto. Algumas mulheres, quando esse freio de lábio, ele é muito grande, quase aqui na ponta do lábio, esse bebê, ele pode sempre forçar muito a boca, então aquele bebê que quando sai da mamada, às vezes sai com aquele, parece um bigode chinês, e por fazer tanta pressão para sustentar esse lábio, a mulher pode sentir um desconforto maior, mas eles são mais difíceis porque a gente não tem muito o que fazer, mas como eu disse, a maioria deles não vai atrapalhar. A gente vai observar a língua do bebê, fazer essa elevação e observar no choro se for possível, tá? Então, aqui, por exemplo, uma manobra. Esse freio, ele já é um freio mais posterior. Se vocês observarem, ele não se insere aqui na ponta. Quando se insere na ponta da língua, ou entre onde ele está e aqui, que é mais um pouquinho para trás da ponta, são os freios anteriores. Todo mundo tem freio de língua, né? Mas quando esse freio ele é curto, a gente percebe esses mais anteriores, que são os piores do ponto de vista de toda a vida de limitação. Mas a gente tem freios também curtos que são mais posteriores, que a gente observa só quando faz essa elevação da língua. Eu vou passar mais uma vez aqui. Basicamente, a gente vai elevar as laterais. Só esse freio, por si só, ele não é decisivo, certo? A gente vai observar sempre com a mecânica, né, da sucção. Esse bebê aqui, na hora que ele já tem um freio anterior, só que é um tipo 2, não é na pontinha, é um pouquinho mais para trás. Mas assim, ninguém tinha percebido, ninguém... A mãe, o pai, se no hospital perceberam, ninguém comentou. É um freio bem delgado, bem simples, mas quando eu cheguei, que o bebê abriu a boca, eu já percebi. Então, vocês vão ver que tá bem nítido ele, ó. É melhor ser mais cuidado, tá vendo? Ó, no choro já dá pra perceber. Eu deixei um pouquinho pra ver se dava pra ver no choro. Então, assim, esse aí, nesse caso, quando o bebê abriu a boca, eu já tinha visto, mas ainda assim eu faço a manobra para ver se para além desse, que no caso dele não, ele só tinha realmente esse mais delgado, se para além dele tem mais alguma coisa que é submucosa. Então, do ponto de vista de intervenção, de forma simples, só é feito esses freios mais anteriores, então na ponta da língua ou um pouquinho mais para trás, quando ele é mais fininho, é esse procedimento que é mais simples, normalmente é feito por
odontopediatras em ambulatório. Então, coloca-se anestesia tópica e com a tesoura se corta. Em regra, assim que corta, coloca o bebê para mamar. A mulher já sente um conforto muito maior, não sangra, nada disso. Mas os freios de língua mais posteriores, que são esses que, quando a gente olha, eles são realmente mais submucosos, eles são mais difíceis de fazer intervenção. Para as pessoas que querem fazer, normalmente só se faz ou em centro cirúrgico, porque precisa do bisturi elétrico, porque eles podem sangrar, ou odontopediatras fazem, mas só com laser, que é um laser cirúrgico, porque também, enfim, existe o risco, não existe o risco desse sangramento que pode acontecer. Então, acho que na prática, aqui no SUS, a gente consegue mais facilmente quando é esses freios mais limitantes mesmo anteriores, que de fato são os mais problemáticos. Então, esse freio, ele já era, você vê que é bem fininho, mas ele tá quase na ponta da língua. A língua fica bem mais restrita. E aí, na sucção, a gente bota a luva, o dedinho mínimo na boca do bebê, com a polpa do dedo para o palato. O que é que a gente quer observar? Três coisas. Se a língua canula, o que é canula? Eu boto meu dedo, a língua ela faz um U, como se fosse assim, ó, para envolver o meu dedo. U. Eu vou mostrar no vídeo. Depois, eu quero ver se na própria sucção a língua do bebê vem no lábio dele, porque na sucção a língua do bebê deve vir no seu próprio lábio. Ela daí tem que vir para frente, no ato de sucção. E eu quero ver se ele não solta o vácuo, porque se aquele bebê, a mulher relata, ele tá, eu tô sentindo parecendo que tem dente, dói demais, morde. Quando eu boto o dedo luva, eu sinto que ele tá soltando, a toda sucção, ele solta a língua do vácuo. O ideal é a boca do bebê prender na mama e não soltar. A língua só vai para frente e para trás. Vocês vão conseguir ver agora no vídeo, ó. Esse bebê tá soltando. Aí eu estimulo aqui o palato duro. Eu estava ensinando, gente, ó, só para mostrar. Eu estava ensinando já um exercício oral para a família, certo? Que eu vou semana que vem falar com vocês, vou passar para vocês. Então, um dos momentos era, então, eu botei o dedo luva e veja que essa bebê, ela vai soltar a língua o tempo todo. Aí no finalzinho do vídeo, ela vai conseguir fazer alguns ciclos de sucção sem soltar a língua. Quero que vocês tentem observar. Ela estimula a sugar. Toda vez que ela solta, imagine, é como se estivesse mordendo uma pessoa de novo. Então a pessoa sentia muita dor. Facial. Ó, abre, tá vendo que solta? Cada ciclo. Aí, Ó, agora ela fez 3 sucções. Não, rápido ela vai aprender, viu? Aí, ó. Estamos certo aí. Fez mais umas 3, 4 sucções. Então, o ideal é que o bebê faça esse canulamento. O que é canulamento? É esse U no complexo areolo-mamilar, que aqui foi no meu dedo, no caso. E que a língua só venha para frente e volte, venha e volte. E não que faça... Então, na sucção, quando a gente ouve esses estalos, possivelmente a língua está perdendo o vácuo. Então, se ele está perdendo o vácuo, está machucando essa pessoa de novo. Ó. Olha o tanto de espaço que faz entre o meu dedo e a luva. Aqui o palato duro. Fazendo tipo uma pressãozinha com o meu dedo, pra ela estimular a sugar. Bochecha, para bochecha. Vai ter um exercício que é só de massagem facial. Cada ciclo. Aí, fez uns 3. Rapidinho ela vai aprender, viu? Aí, ó. É como se fosse uma onda. A língua vai e volta, sem soltar. É só pra demonstrar. E aí, ó, esse vídeo, Deixa ela começar a sugar. eu gosto de observar isso na própria mama também. Devagarzinho, gente. Eu puxo o lábio. Olha a língua como tá aqui, coisa mais linda. Ela tá canulada em forma de U. Embora eu puxei um pouquinho o lábio inferior e ela não soltou o vácuo. Essa bebê tava sugando super bem, com o vácuo bem feito. Tava ótimo. Aqui foi logo no pós-parto, imediato, que eu filmei esse vídeo. E aí, né, então assim, a depender de cada coisa que a gente observe no pós-parto imediato, em termos de sucção do bebê ou em termos de produção da mulher, a gente vai ter que pensar o que fazer. E aí, dentro disso, a gente vai fazer esse plano de ação, digamos assim, né? Que é estabelecer algumas coisas para aquela pessoa, para aquela dupla, do que deve fazer tanto em relação à produção, ou em relação à sucção, são exercícios orais, é mais estímulo na mama, vai ter que mamar, mas não ganhou peso suficiente, vamos tirar manualmente.
um pouco e ficar sempre complementando. Então, a gente vai estabelecer, cada caso é um caso. A partir dos próximos encontros, a gente vai falar de de cada dia sobre temas diferentes e eu vou trazer casos para vocês, para que a gente discute e pense um pouquinho o que a gente pode fazer. E aí, gente, para finalizar já agora, que a gente já está quase 22 horas, eu queria falar para vocês que quem ainda não viu, não acompanhou, né? Eu tenho um projeto de inovação tecnológica que era para desenvolver o aplicativo. O nome do aplicativo é Amamente. Ele foi um aplicativo pensado para as pessoas que estão amamentando mesmo, para ser um suporte. Hoje tudo é muito digital, tá? A gente está sempre com o celular na mão, né? E quando eu colocava sempre ali na Play Store, isso é, a princípio, como aplicativo de celular é para Android, toda vez que eu colocava na Play Store procurando um aplicativo, eu só achava aplicativo para controle de mamada. Então, só para dizer que horas mamou, qual foi o peito, quanto tempo. Então, assim, aplicativos para registrar, mas nenhum aplicativo para manejo. Então, pensando nisso, né, a gente desenvolveu, eu desenvolvi, claro que não fui eu não sei fazer isso, mas assim, foi um projeto financiado, eu contratei uma equipe que desenvolveu esse aplicativo. Então, é um aplicativo que vocês podem divulgar para as mulheres que vocês acompanham, né, para gestantes, para que elas já possam ali olhando, tirando dúvidas. Pelo celular, ele tem funcionalidades muito mais bacana, porque fica já, ele é feito, moldado para celular. Mas para quem não tem um Android, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar pelo browser do celular ou pelo próprio computador, pelo site amamente.app.br. Quando vocês abrirem, vocês vão ver isso aqui, ó. Isso aqui não vai aparecer para vocês, só aparece para mim, porque eu posso, né, fazer a edição aqui do site. Então, tem 4 etapas: gestação, puerpério, protocolos para armazenamento e orientações gerais. Então, no puerpério, vão encontrar algumas coisas que podem acontecer durante esse processo, né, puerperal. Então, por exemplo, pega correta. Então, tem um texto, isso aqui não aparece, né, para vocês, mas vai ter um texto e vai ter imagens de pega correta, da própria pega incorreta, vídeo de como colocar o bebê para mamar. Então, se for em orientações gerais, vai ter sobre sucção nutritiva, não nutritiva, como fazer rosquinhas de amamentação. Então, quando a pessoa chega aqui, ela vai encontrar vídeos para fazer rosquinha com pano de boca, ou vídeo com a Uma meia. opção de baixo custo é você realizar rosquinha de pano através de uma meia. Para isso, você pode pegar uma meia que você tem em casa mesmo e recortar a parte dos dedos. Então, assim, eu não vou me atentar mais, mas tem muitas coisas aqui sobre armazenamento, como aquecer. Tentei deixar tudo muito mais acessível, na linguagem fácil, com legenda, porque sei que muitas mulheres ficam aí na madrugada com o bebê acordado, então, e às vezes não quer colocar som, então com legenda para que a pessoa consiga acompanhar como é que está sendo Na hora de feito, certo? aquecer o leite, você vai retirar o frasco da geladeira e a água. Então, assim, é isso, eu queria mostrar para que vocês possam também utilizar, né, e divulgar. E é isso, nosso encontro por hoje, ele encerra. Eu vou parar de compartilhar. Se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida sobre o assunto de hoje, pode falar, que a gente já está chegando aí às 9h55 já. Eu não sei se Manu, se alguém falou alguma coisa. A Laíde, que bom lhe ver aqui. Eu tô vendo aqui a Laíde, uma mamãe que eu conheci quando teve a bebezinha dela. Tá aqui participando. Gilvânia, Pode falar, Cristina. tem algumas pessoas entrando em contato pelo Zap, perguntando, perdeu a aula de hoje, perguntando se pode, né, fazer a matrícula, efetivar a matrícula na próxima aula, e se será disponibilizado para essas pessoas que perderam hoje a primeira aula. Então, vamos lá, vou retornar, porque pelo menos fica gravado de novo, falando isso aí. Quem não participou hoje, né, e que ainda quiser se inscrever, a inscrição pode ser feita até sexta-feira, pelo formulário que a gente vai mandar a partir de amanhã. Ah, mas eu não participei, não estou no grupo, como é que eu vou receber o formulário? Lá no primeiro slide, eu coloquei o telefone de Manu, que é a bolsista. Então, eu já deixei lá no slide, para quem acessar o slide depois, poder, né, pegar o número do celular dela e mandar uma mensagem. Manu, me manda o link, quero me inscrever.
Aí, quando a pessoa se inscrever, ela vai adicionar todo mundo agora, de fato, que vai ficar no grupo do WhatsApp, para poder ir mandando os próximos links. E esse vídeo da aula de hoje vai ficar no canal do YouTube do Amamente, @amamenteapp. Eu vou, lá no YouTube, deixa eu ver aqui, eu vou colocar também o link no grupo. Eu acabei fechando aqui, eu acho, mas deixa eu só olhar aqui. Agora eu não estou sabendo voltar aqui, mas eu acho que é isso. É o link do app? Eu tenho aqui. Não, do Posso... app, não é do app, não, era do canal mesmo do Canal. Isso, mas é isso, foi isso que eu falei. Arroba, eu já tinha colocado lá também, @amamente aplicativo. No YouTube, isso, certo? No YouTube. Então, se quiserem, vocês podem entrar no YouTube e colocar. Eu vou compartilhar de novo para mostrar, porque aí também fica gravado, né? Fica mais fácil para a pessoa ver. Então, a pessoa vai entrar no YouTube, vai colocar assim, @amamente aplicativo. Aí, quando clicar aqui, vai aparecer aqui, ó, esse canal, tá vendo? A pessoa pode clicar. Aqui tem vários vídeos, mas esses vídeos, eles não são... Eles são vídeos do aplicativo. Todos os vídeos eles estão no YouTube, mas a partir de agora, eu vou, a partir de amanhã, colocar a aula de hoje aqui. Então, quando a pessoa entrar, a pessoa vai conseguir ver o vídeo da aula de hoje. Ok? Carla quer falar. Pode falar, Carla. Eu acho que foi Carla só que... Eu acho que foi Carla que levantou a mão. Não sei se quer falar ou se foi por engano. Mas é isso. Manu, teve alguma outra coisa aí no WhatsApp? Alguma dúvida? Não, as dúvidas eram mais como entrar quem não estava conseguindo. Aí eu consegui resolver já. Perfeito, gente. Então tá. Então, assim, para os próximos dias, lembrar que a gente vai começar como hoje, pontualmente, às 20 horas. A gente, depois dessa semana de inscrição, até sexta-feira. Depois de sexta-feira não vai haver mais inscrição. Então, até quem já se inscreveu, lembrando de novo, quem se inscreveu inicialmente tem que se inscrever de novo, porque ali foi uma pré-inscrição. A gente precisa de todos os dados agora do formulário que vai ser enviado para cadastrar no sistema da UNEB para conseguir emitir certificado, ok? Então, todo mundo tem que se matricular novamente. A gente vai reorganizar o grupo, vai mandar tudo direitinho. Então, os próximos encontros, 20 horas. Lembrar de colocar o nome mesmo de vocês aqui quando entrar no Teams, para poder a gente conseguir fazer esse controle. Então, tentar entrar, botar o nome de vocês mesmo, quando vocês forem entrar no Teams. Ou então, se não conseguir, ou deu algum problema, não está com o nome certo, manda, como a gente não está conseguindo no chat, eu vou tentar corrigir isso para a próxima. Mas se não conseguir, manda uma mensagem para Manu. Manu, eu tô aqui participando, tô com o nome de fulano, por exemplo, tá? Tati, gente, Tati tá aqui, Tati é a professora. Tati tá fazendo o que aqui, mulher? Tati, Acompanhando. Tati, gente, você vai, já era para estar aqui, então, comigo, falando aí, para poder colaborar. Gil, era para perguntar, você vai colocar lá no grupo, que aí eu coloco no grupo, que tem, eu vi que aqui na lista tem um bocado de gente da atenção básica daqui de Bonfim, tem gente do hospital, eu vi, nos participantes, porque se você vai colocar no grupo um novo formulário, porque aí eu compartilho com eles, entendeu? Pronto. Eu compartilho. E tem o pessoal de Andorinha também, dos outros municípios que eu encaminhei para mim encaminhando também. Coloca.